Olá, Cabo Frio, cartão vermelho no ar e hoje uma edição pra lá de especial, porque a minha convidada, gente, eu recebi tanta mensagem quando eu divulguei na sexta-feira, no sábado, né, que a convidada seria a doutora Mônica Bonioli, mas que coisa maravilhosa, Mônica, o pessoal vai ferver, o programa vai ser incrível, ela é maravilhosa. Diga, produção, ok? Tudo ok? Posso acompanhar daqui? Já mandou o link? Bem, eu fico aqui um tempinho distribuindo aqui o link, botando aqui em todas as páginas, e eu quero bater um papo com a Mônica, e as primeiras perguntas são sempre mais calmas, exatamente para dar tempo do pessoal ir chegando. Mônica, me conta um pouco da sua carreira, porque eu sei que Mônica formou-se em Direito, né? Sei que Mônica não é cabofriense, mas tem 3 filhas cabofriense, marido cabofriense. Isso. Então eu sei que você se formou em Direito, passou a ter toda uma história de vida em Cabo Frio, porque alguém que tem 3 filhos em Cabo Frio, eu tenho 2, né? E esposa é cabofriense, você tem 3 filhos, ou seja, nós vamos nos tornando cabofriense com o passar dos anos. Eu completo em dezembro 30 anos de Cabo Frio, você também deve ter uma estrada bem longa. Eu quero saber por que o Direito, como surgiu o Cabo Frio, como surgiu o Alfredo. Para ter as 3 filhas teve que surgir o doutor Alfredo. Verdade. E dali, como surgiu esse amor pelo direito do consumidor? Porque você passou numa das passagens mais incríveis que o PROCON de Cabo Frio já teve, né? Eu destaco 2 passagens. Doutor Juliano Almeida, acho que até a sua entrada tinha sido o melhor diretor de PROCON do Cabo Frio, né? Teve muita atuação. E depois você, que realmente nem antes e nem depois tivemos nada parecido no PROCON. Foi um PROCON de uma independência, de uma coragem muito grande. E isso te alavancou o PROCON do Estado. Eu sei que você está nesse cargo. Apesar de eu estar entrevistando a doutora Mônica e não o PROCON do Estado. Isso. Eu quero conversar com a Mônica, até porque eu vou falar muito sobre Cabo Frio. Me conta a sua trajetória, por que direito e como surgiu o Alfredo, como surgiu o Cabo Frio, como surgiu o direito do consumidor, enquanto eu vou espalhando meus links aqui. Eu, na verdade, tenho 2 faculdades, né? Minha primeira faculdade de administração de empresas, eu fiz no Rio, quando eu morava lá. E aí eu vim para Cabo Frio, meus pais já estavam morando aqui, eu solteira, acabei a faculdade, vim para Cabo Frio, tinha uma loja de esportes, a Número 1 Esporte, meu pai abriu, a gente abriu, e eu trabalhava lá nesse comércio, e lá eu conheci o Alfredo, era diretor de esporte do Tamoios, isso em 1997. E entre conhecer... São 24 anos, então, de Alfredo. Acho que 23, né? Foi 97? Uhum. Tá completando 24, depende do mês. Então, assim, a gente se conheceu em abril e casou em dezembro do mesmo ano. Em 7 meses. Rapaz, ele conquistou mesmo o coração, foi rápido. Conhecer e casar foram 7 meses. Eu não tava grávida, não. Casamos mesmo. A Roda, a Vera. E já são aí 23 anos de casados. E aí eu me estabeleci em Cabo Frio, depois eu fiz faculdade de Direito. E eu sempre fui muito estudiosa. Você casou e veio direto para Cabo Frio? Não, eu já estava aqui quando eu conheci o Alfredo. Já. Acabei a faculdade no Rio. Sim. Meus pais já estavam morando aqui. Você veio acompanhando seus pais. Aí meu pai abriu um comércio, eu trabalhava lá, uma loja de esporte, a Número 1 Esportes, e lá eu conheci o Alfredo. Em 97. Que legal. O Alfredo já era advogado nessa época? Já. Ele já era advogado, eu fiz direito depois. Você se inspirou nele, então, para partir para... Não, eu já superei ele. Tô brincando. Não, você já superou ele. Desde o momento que você casou com ele, o Alfredo virou uma sombra. A Mônica que manda. Ninguém tem dúvida. Faz ou não, ele deve estar assistindo. Não, ele sabe que é verdade. E aí dele, se duvidar disso... Agora, brincadeira. Mas a escolha da faculdade de Direito foi porque ele era advogado? Que você tinha formado antes em administração. Não, é porque eu, na verdade, fiz administração querendo fazer direito. Lá atrás, quando ainda era solteira. Entendi, já era um sonho. Já era um sonho, aí eu só concretizei. Certo. Bem, e o direito do consumidor? Em que momento da sua vida surgiu o direito do consumidor? Eu sou uma advogada voltada, e sou uma pessoa, às vezes, bem voltada para as classes menos favorecidas, para a classe oprimida. Né? É da minha natureza isso. E o consumidor é sempre a parte frágil da relação. É sempre aquela que toma pancada das empresas.
É verdade, porque é a ponta mais frágil, né? É a ponta mais frágil. Então, assim, tem que ter o direito do consumidor, tem que ter esse equilíbrio, né? Porque às vezes é uma continha de R$ 30, que para mim, para o Alex, não é muito, mas para aquela pessoa ali, R$ 30 numa fatura de um cartão de crédito, uma coisa que ela não consumiu, é muito. Não, então, todas as pessoas precisam ter esse tipo de atenção. E pode atenção. até ser um valor pequeno, mas você ser vilipendiado, você ser, né, enganado numa coisa é muito ruim, mesmo que o valor seja pequeno, a sensação é de uma frustração profunda, né? E assim, eu sempre tive muita coragem, assim, nenhum empresário cresceu para cima de mim e eu recuei. E você... eu fui para o enfrentamento mesmo, então, precisava ir. Eu recebi perguntas aqui, por exemplo, o Dr. Alexandre Republicano mandou uma pergunta. Antes da gente entrar no ar, quando eu mandei mais cedo a distribuição, hoje, na parte da tarde, ele, por exemplo, botou que o PROCON, com você atuando no PROCON, foi muito forte em relação aos postos de combustíveis. Isso. Né? Que você combateu, a primeira pessoa que teve coragem de falar assim, tem algo errado nos preços dos combustíveis em Cabo Frio. Né? Eu quero ver o que está acontecendo, eu quero ver tabela, quero ver quanto eles estão cobrando, por que aqui é mais caro, por que aqui custa mais caro que nos municípios vizinhos. E ele manda a pergunta que ele mandou foi o seguinte: por que depois que você saiu isso morreu? Isso morreu já na sua época ou morreu porque quem entrou não deu continuidade? O que está acontecendo? Gente, ele vai na pergunta, né? O Alex Garcia, né? Não, se você quiser eu leio na íntegra. Eu juro que foi o Dr. Alexandre Republicano, foi um advogado que mandou essa pergunta para você. Então, um abraço aí pro meu colega advogado. Então, se quiser falar dos postos de combustível, a meu ver, existe um cartel aqui. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Não, o meu também. Eu já denuncio isso há muito tempo. E o que aconteceu? Quando eu entrei naquela suplementar com o Dr. Adriano, eu assumi em julho de 2018. Sim, logo após a eleição. Aí quando foi em agosto de 2018, eu falei assim, vamos dar uma olhada nessa questão do preço do combustível em Cabo Frio. E aí, pelo site da Agência Nacional do Petróleo, tá lá muito claro que a gasolina e o etanol em Cabo Frio é o mais caro do estado e o diesel o segundo mais caro. Eu falei, porra, tem alguma coisa errada aqui. Muito errada, né? Cara, não é pouco, entendeu? Não, né? E aí eu falei assim, aí me chamou a atenção. E nós começamos a pedir planilhas de preço, os tabelamentos para entender os altos preços praticados em Cabo Frio. Sim, e aí? Você viu que tem um disparate entre o valor de compra, né? Então, aí, uma coisa que nós percebemos é que os postos de combustíveis de Cabo Frio realmente compram mais caro das distribuidoras do que as outras cidades. Por quê? Porque eu tenho também uma sensação de que o cartel possa vir das distribuidoras para Cabo Frio, direcionado, como foi feito em Belo Horizonte, que o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, deflagrou um cartel em Belo Horizonte que os preços altos já vinham das distribuidoras. Ou vende todo mundo também? Mas qual a justificativa de vender gasolina para cá? Por exemplo, tem posto de gasolina, eu trabalho, você sabe, eu tenho a Facto, eu tenho um instituto de pesquisa, eu trabalho nos 92 municípios. Tem, por exemplo, vou te dar um exemplo, Rede Belas, tem Saquarema, até Cabo Frio, tem Araruama, tem Iguaba, ou seja, tem vários desses postos que estão aqui que você tem para lá também. Por que, por exemplo, a Rede Belas paga mais caro aqui do que paga em Araruama? Então, é por isso que a Rede se ele compra a mesma gasolina. É por isso que a Rede Belas tomou a multa do PROCON Cabo Frio quando eu estava como coordenadora geral. Aliás, todos os postos tomaram. O que acontece, Alex? Existe na nossa Constituição Federal o princípio do livre mercado, o princípio da livre iniciativa. Certo. Isso é princípio constitucional. Sim. E eu não tenho como bater em princípio constitucional. Claro. Que diz que cada um coloca o seu preço e o consumidor paga se quiser. Então o preço alto por si só no Brasil não é crime. Por exemplo, existe bolsa de mulher a R$40 mil e tem mulher maluca que paga. Claro, que é um absurdo. Não, mas existe. Sim. Então, por exemplo, eu não posso chegar numa concessionária de veículos, eu como PROCON, numa concessionária de veículos de Cabo Frio
e falar assim, coloque o preço do carro mais baixo, afinal de contas, esse mesmo veículo em Rio Bonito está sendo vendido mais barato. O cara vai falar, vai comprar em Rio Bonito. Certo. Então, assim, essa questão de você querer que abaixe porque o vizinho tá mais baixo, é uma questão muito, muito delicada de você mexer, porque existe o princípio do livre mercado. Eu entendo o princípio do livre mercado. O proibido é o cartel. Exatamente, porque olha só, são todos os postos. E aí onde eu te falei, eu usei a Rede Belas como um exemplo, que você multou, por sinal, porque assim, parece um tabelamento de preço. As diferenças são de 2, 3 centavos. Então. Quando chega a 5 centavos é quase um milagre. E mesmo assim são os postos já muito limítrofes, saindo do município ou já do outro lado da ponte. Porque os centrais, os preços Do são... outro lado da ponte também é salgado. Muito, mas ali ainda abaixam uns 5 centavos e tal, porque é limítrofe. Tanto que se eu for abastecer na divisa com Iguaba, a diferença é 70, 80 centavos. Ainda dentro de São Pedro da Aldeia. Se eu for no posto de Praia Linda, que o posto de Praia Linda é uma rede... Mas sem bandeira, né, Alex? É sem bandeira, mas o dono do posto de Praia Linda é o mesmo dono do posto de Iguaba, na divisa com Araruama, e é o mesmo dono do posto de gasolina que fica na Vila Capri, em Araruama. Ele é dono de 3 postos de gasolina. Esses 3 postos pertencem ao mesmo dono. E ele trabalha com o preço de Araruama muito próximo ao preço que ele trabalha em Praia Linda. Que ele compra essa gasolina, tanto que ali você abaixa 70, 80 centavos. É um posto sem bandeira. Mas assim, Rede Belas não é bandeira. Não é Ipiranga. Exatamente. Não é BR, né? Exatamente. Ele não compra de uma distribuidora só de grande porte. Ele compra 2, 3 distribuidoras diferentes. Aí o que eu fiz nessa ocasião? Instaurei um processo administrativo na prefeitura, né, no PROCON. Eu vou te falar uma coisa, quando eu entrei no PROCON, o PROCON nunca tinha aberto um processo administrativo, já tinha 18 anos de PROCON na cidade. Era tudo fake, nada de aquilo ali funcionar. Era tudo mentira. Só funcionava aquele beabá, né? O cara dava uma queixa, eles mandavam uma cartinha, fazia uma audiênciazinha interna. Acabou. Não passava disso. E aí eu juntei toda essa documentação, esses relatórios, as notas fiscais, e denunciei no Ministério Público. E aí o promotor de justiça, fizemos uma reunião, agente do PROCON, promotor de justiça e Agência Nacional do Petróleo. E o promotor pediu uma instauração de uma sindicância em Cabo Frio. E a Agência Nacional do Petróleo, então, deu um documento dizendo que há indícios de cartel, há indícios materiais de cartel em Cabo Frio. Mas o Ministério Público abriu uma ação ou ainda está investigando? Então... Que a partir do momento que você passou a bola para eles, passou a ser com eles, né? Passou a ser com eles. Aí, o que aconteceu? Essa documentação toda foi encaminhada pelo CAD, com a minha assinatura do PROCON Municipal e do Ministério Público, que é Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vinculado ao Ministério da Justiça em Brasília, que é o órgão com a finalidade de apurar crimes contra a ordem econômica, como cartel. E ficou tramitando isso lá. E ficou correndo em segredo de justiça no MP, esse procedimento todo, e a coisa deu uma acalmada em Cabo Frio. Eu vi que o preço deu uma caída, deu uma estabilizada e assim ficou. Quando foi... Mas de forma curiosa caiu em todos ao mesmo tempo, né? E continua todo mundo com o mesmo preço. Eles só não passaram a ter um lucro menos exorbitante do que tinha. A verdade, Alex, é que a nossa equipe era pequena demais para uma cidade tão grande, com tantos problemas e 2 distritos e quase 200 mil habitantes, para a gente trabalhar só em função de gasolina. A gente tinha outros problemas. Muitos, né? Supermercado, escola, ônibus. Então a gente começou também a tratar umas outras pautas. Não que a gente abandonou essa. Mas a gente também tinha outros assuntos. Não, e você levou o caso até o final, que você foi até o Ministério Público e tocou para eles, né? Toquei para eles. Aí quando foi no feriado de 13 de novembro, que vinha 13 e 15 de novembro, a gente tem um grupo, né, do WhatsApp do PROCON Cabo Frio, e aí começou a chegar mensagem, viu que o posto tal aumentou, viu que o posto tal aumentou, viu que o posto tal aumentou? O pessoal, a minha equipe botando no grupo. Pô, vamos dar uma volta na cidade. E a gente não tinha nem viatura, que a viatura que tem no PROCON, eu comprei e deixei pronta lá. Entreguei o PROCON com viatura, que não tinha. Então a gente não tinha carro, nessa época eu rodava com o meu carro. Aí, vamos dar uma volta. Quando nós rodamos a cidade, a gente viu que todos os postos tinham aumentado, todos para o mesmo patamar, antes do feriado de 15 de novembro.
Eu falei assim, porra, esses caras estão de sacanagem, cara. É muita, né? Ou seja, vamos faturar Cara, na alta temporada. Agora vai vir um Não, pegadão. tipo assim, porra, todo mundo junto pro mesmo Aumentou. patamar no mesmo dia. Aí eu falei, pô, aí Se eu- não é cartel, foi um sonho coletivo, né? Um sonho coletivo. Eles tiveram um Pois sonho é. coletivo e falaram assim: tive uma visão, aquela visão generalizada, e cada um aumentou por si só. Se isso não for uma formação de cartel, o que eu, que na seria? verdade, entendi isso como um desafio. Tipo assim, eles me peitaram e desafiaram. Eles sabiam que estava no Ministério Público. Eles sabiam que eles foram chamados. Eles sabiam. Porra, aí me mandaram uma dessa. Aí eu falei, pô, eles estão me desafiando. Não, e então, desafio aceito. Voltamos aos postos de combustíveis. E pedimos as notas fiscais de compra dos últimos 3 meses. O Alex, ninguém tinha comprado com aumento. Claro que não. Se tivessem comprado, todo mundo comprou com aumento das suas respectivas distribuidoras, aumentou junto, ok. Porra, ninguém tinha comprado com aumento. O que eu fiz? Multei todo mundo, 56 mil reais cada um. Que delícia. Por quê? Que coisa boa. Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, inciso 10. Aumento do preço sem justa causa. Não tinha justa causa para aumento. Um posto aumentar o preço é livre iniciativa. 2, livre iniciativa. Porra, todos? Todos, ao mesmo tempo. Sabe? Na véspera de um feriado. Aí não deu. Aí foi a multa que eu dei. Mandei tudo isso pro Ministério Não tinha como Público. ser maior essa multa, não? Esse era o limite? É porque tem uma lei estadual, a Lei 6.007 de 2011, que tem um programa de multa. E a gente joga as informações, o programa calcula. A gente não Ele tem que como- calcula a multa. É, a gente não tem porque como se o fugir. posto de gasolina, né, nessa formação óbvia de cartel, que todo mundo aumentou o preço junto, ou sonham coletivamente, Sonho coletivo não é o sonho coletivo, porque não tem outra explicação. Ou sonho é coletivo ou é cartel. Porque de repente ele faz a conta e os 56 mil compensa, entendeu? Dependendo do volume de venda. Mas o que acontece? As multas nunca foram aplicadas na nossa cabeça. Existe um programa de multa. Aquela multa que eu dei na Enel, de 1.200.000 reais, Foi calculada. foi calculada. O sistema calculou. Eu fiquei, pô, só isso. Eu ficava assim. Relembra pra gente por que você deu 1.200.000 na Enel. Que delícia. Mônica, eu sou muito seu fã. Porque a Enel é uma gracinha, né, gente? Ela A é Enel uma maravilhosa. fofa, né? Ela é muito. Então. Que empresa incrível. Então, assim, quando eu... Ela e a irmã gêmea dela, Prolagos. São duas coisas maravilhosas. Quando eu entrei no Procon Cabo Frio, o Procon nunca tinha dado uma multa nesses 20 anos de Procon que já existia. A primeira multa foi a gente que deu. Numa empresa de ônibus, porque abandonou um cadeirante no ponto sem acessibilidade. Aí eu liguei pro advogado da empresa. Porra, desculpa, palavrão. Não, pode. Cartão vermelho pode falar palavrão. Cara, Você tá em casa. volta e busca o cadeirante, que tá tudo bem. Paga um táxi adaptado, dá teu jeito. Volta e busca o cadeirante. Cara, o cara tá no ponto de ônibus, ele precisa embarcar. Eles não voltaram. Desafio aceito. Primeira multa do Procon, 150 mil reais. Era o táxi, era bem mais barato, né? Era bem mais barato. Era. Então, assim, me desafiou, desafio aceito. Vambora. E aí as empresas começaram a entender que não estava valendo a pena desafiar. Que já não tinha mais aquele esquema de chega e senta aqui, vamos conversar. Não tem conversa. Não tem conversa. Conversa é funcionar. Aí depois veio a multa da Enel. Na verdade, nós juntamos reclamações desde 2015. Fizemos um apanhado de muitas reclamações. Mas o foco principal foram as pessoas, o Alex, que estão em casa e que vivem sobre aparelhos. Se cair a luz, elas morrem. Sim. Em regra, são pessoas muito E pobres. em Cabo Frio não é se, é em que momento. Porque é certo que vai cair a luz em Cabo Frio, né? Então, essas Cabo pessoas... Frio é certo. Essas pessoas não podem ter si. Aí a gente recebeu um vídeo de uma mãe bombeando na mão a filha faz um bombeamento na mãe. Porque o elétrico falhou, ela teve que fazer a respiração mecânica nela, E né? aí, quando a mão dela cansava, o irmão pegava e ficava revezando os dois ali. É tortura. Isso no escuro. E desesperados pela luz voltar. Desesperar pela luz voltar. Então, assim, é uma situação, é outra, é 3, é 4, é 5. E mais assim... E mais aquelas quedas constantes, muita reclamação sem resposta. A gente oficiava a Enel não respondia. Quando eu cheguei,
Os efetivos do PROCON Elas falavam... não respondiam? Ela não respondia? Não respondiam. Os efetivos do PROCON... Eles tinham certeza da impunidade. Da impunidade. Os efetivos do PROCON falavam assim, Mônica, não adianta oficiar a Enel. A Enel não responde, a gente manda direto pro juizado. Porra, agora eu vou começar a responder. Como não responde? Mandei o primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quinto, juntei tudo e dei a multa só de 1.200.000. Aí, opa, tem PROCON em Cabo Frio, vamos conversar. Aí vieram, veio diretor... Despegou o diretor até do lustre. Depois de 1 milhão aí ficou esperto, porque 1 milhão não compensa a multa. 56 mil, tudo bem. Mas 1 milhão já... Não, vamos conversar aqui. Não, agora não tem conversa. Agora faz a sua defesa técnica. O Conselho Municipal de Defesa do Consumidor vai julgar. O conselho que eu também montei. Que não existia conselho. Não tinha nada, Alex. Não tinha carro, não tinha conselho. Não tinha lei, não tinha nada. A lei... eu falei assim, doutor Adriano, olha só. Eu não vou brincar de fake no PROCON. Ou eu trabalho, ou eu vou embora do meu escritório, porque eu sou advogada, sabe? Eu vou trabalhar. Não vou me regularizar. E nada da procuradoria fazer. Porque aquela procuradoria, doutor Adriano, ela tentava terrorista contra o direito, que não era uma procuradoria, né, antes do Bruno. Né? Você sabe que eu falo mesmo. Eu sei que fala. E o projeto de lei não saía. Aí eu sentei com mais 4 advogados do PROCON, vamos fazer a gente o projeto de lei. Nós mesmos vamos tocar o nosso projeto de lei. Fizemos o projeto de lei, mandei para o doutor Adriano, aí ele mandou para a Câmara. Nós levamos os vereadores às raias da loucura até aprovar em caráter de urgência. Imagino, né? Não, eu imagino os vereadores conversando. Vamos nos livrar da Mônica. Isso. E ninguém faz emenda, não passa por nada, esquece CCJ, diz que tá bacana e aprova. No dia que aprovou, a gente estava sentado na plenária lá esperando, né? O presidente era o Luiz Geraldo. Mônica, ó, já aprovou, tá? Já foi. Obrigado, já foi. hein? Ó, tchau, Mônica. A gente valeu, peguei e fui embora. Eu só queria aquilo, entendeu? Mas eu imagino o desespero dos vereadores. Só teve um que não votou a favor, que foi o Aquiles. O resto foi unanimidade. O Aquiles não gostou da lei. Não, acho que não interessou ele muito, não. Aí... Eu falei, mas também não só, né? Não foi muita falta, não. Não, passou batido. Passou batido. E aí, a partir dessa lei, nós montamos o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, com o Ministério Público, OAB, a CIA, a Associação de Engenheiros e Arquitetos e mais os órgãos da Prefeitura, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, a FAMOCAF também. E o conselho que julga os recursos da multa que a gente aplicava. E aí a coisa começou a funcionar. Eu fui abrir uma conta no banco. O dinheiro começou a pingar na conta, né? Agora tem dinheiro pra caramba lá. Tirei o CNPJ. Foi 2.600.000 que eu deixei. 2.600.000 reais de caixa. É em multa, né? Tem que estar entrando, vai gradativamente entrando. Tá tudo em execução. E aí nós demos uma... Aí eu abri o CNPJ do fundo... E abrir conta bancária própria. Eu imagino o quanto o Adriano rebolou para te manter na frente do PROCON. Porque deve ter sido uma pressão muito grande para tirar você. Você mexeu com muita gente com grana nessa cidade. Muita gente que manda nessa cidade. E você foi lá e bagunçou a vida deles. Eles estão acostumados a fazer o que quer. Por sinal, voltaram a fazer o que quer, né? Que o PROCON voltou a não existir em Cabo Frio. Cadê o PROCON? Você não ouve falar em PROCON. O PROCON morreu. Ele morreu junto. Você saiu, ele... suicidou. Não sei nem se o dinheiro que você deixou em caixa, que fim levou. Cadê o PROCON? O que acontece, o Alex? A gente fez uma lei muito amarrada. Tipo assim, para mexer no dinheiro do fundo, tem que pedir ao conselho. E pelo menos o dinheiro está protegido. Tem né? Ministério Público, tem não sei quem. Está protegido o dinheiro. Em tese, espero que esteja. Então, assim, tá muito bem amarrado. E o dinheiro vai pingando, né? Vai entrando, vai das execuções. Tem algumas execuções que teve que ir para a justiça. Sim, e andando. Não pagaram espontaneamente, tá entrando tudo. O telefone aqui tocando. Mas vamos lá. Mônica, vamos falar um pouco da sua atuação hoje. Hoje você está muito presa, né? Tem como consultar o dinheiro? Pergunta chegando. Tem como fazer consulta sobre o valor de quanto tem hoje no fundo? Isso é uma coisa pública? Tem que ser público. Mas tem que ser está público não, né? Porque o portal não existe, né? Não, tem que ser... deveria estar no portal da transparência também, dinheiro do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Mas eu sei, o Alex, que a Ordem dos Advogados do Brasil está tomando conta, o Ministério Público está tomando conta. Eles estão no conselho.
Certo. Então, não tô falando, pelo amor de Deus, que ninguém tá com intenção de fazer nada errado, não. Mas tô dizendo assim... não, mas eu espero que o dinheiro pelo menos seja usado dentro do seu propósito, entendeu? Não, ele tem que ser usado em prol do consumidor, exclusivamente. Porque nós temos uma arrecadação hoje em Cabo Frio milionária que ninguém sabe onde foi parar. Eu vou chegar nesse tema com você, mas hoje nós estamos com a maior arrecadação do século. Eu acho que o Zé Bonifácio não gosta muito de mim, não. Ah, bem-vindo ao clube. Mas eu acho que ele odeia todo o cabofriense, com exceção do Jânio e do Davi. Ele odeia todos os cabofrienses, porque não tem explicação. Parece que ele só gosta do Jânio e do Davi. Você sabe o que aconteceu? Eu vou te contar uma coisa aqui. Quando acabou o governo do doutor Adriano, Zé Bonifácio ganhou a eleição, e aí, em janeiro para fevereiro, eu conversando com o seu Bené, da Famocaf. Isso é de primeira mão, ninguém sabe isso que eu vou contar aqui, não. Opa, exclusivo. Exclusivo. Com o seu Bené da Famocaf, que é muito meu amigo, ele é um fofo. Maravilhoso, meu vizinho. Adoro. Ele é uma gracinha, ele. Outro dia eu casei e pegou fogo, né? Oi? Geladeira dele pegou fogo outro dia. É mesmo? Queimou? Ele foi botando no grupo daqui, a geladeira tinha pegado fogo. Aí primeiro a gente toma um susto, depois ele bota, isso não foi nada demais, não. A Enel taca fogo em eletrodoméstico. Então eu fiquei 24 horas sem luz lá em casa porque desarmou uma banana no transformador e a Enel mentiu pra mim. Não, eles já tiveram aí. 2 vezes eu falei, querido, eles não tiveram aqui. Você tá trabalhando com vagabundos, mentirosos. A sua equipe de rua é mentirosa. Eu tô olhando a banana desarmada. É só você meter aquele cabo e jogar a banana pra cima. Não fizeram. Fiquei... Para não falar que foi 24 horas, eu fiquei umas 16 horas sem luz. Eu, o condomínio inteiro, mas boa parte dos vizinhos. Aí você imagina se alguém na sua casa depende de aparelho pra respirar. Pois é, 16 horas. Nem que eu tivesse baterias pra poder segurar, segurariam 16 horas. Foram 16 horas para armar uma... Sabe, o transformador tem aquela... Tipo um disjuntor gigante, né, em cima. Aquilo, quando dá algum problema, ele desarma. Aí o cara aqui de baixo, ele enfia um cabo de vassoura gigante lá para cima, né, modo de dizer, e liga aquilo. Era só isso. Levou 16 horas. E a Enel mentindo que eles tinham estado lá. Não, mas a equipe foi aí, religou. Eu falei, cara, minha janela é em frente. Eu tô olhando pra banana desarmada. Olha, eles são muito abusados, né, cara? São mentirosos na cara dura. Depois arrumando confusão à toa. Não, como à toa? É uma empresa... A Enel é uma empresa criminosa. A Enel e a Prolog são fora da curva. Né? Não são normais. Aí o que aconteceu? Aí quando já era mês de fevereiro, eu conversando com o seu Bené, tomando um cafezinho com ele lá no Suíço. Bateram um papo, aí eu falei assim, seu Bené, eu tô preocupada com o fundo, com tudo que eu deixei, não sei o quê. Porque a Famocaf tinha uma cadeira no conselho. Porque a lei discrimina que uma das cadeiras de representação de associações de moradores. Sim. Como a maioria dos conselhos. Aí nós conversamos, chegamos ao consenso, o Bené falou assim, eu vou te botar no Conselho de Defesa do Consumidor pela Famocaf, porque você tem a memória de tudo. Claro. E assim foi feito, né? O Cacalo, que é meu amigo também, que estava já estava no Conselho, eu fiquei como titular, o Cacalo como suplente, e também fui para o Conselho da Saúde. Na Saúde lá eu sou suplente, Cacalo titular. E no de defesa do consumidor eu estava. Aí eles foram pressionar, e quando o ofício chegou, o que acontece? As associações, elas nomeiam o que elas quiserem. Claro. É livre a nomeação. Sim. Ponto final. Não está dizendo que é o presidente ou um diretor tal, né? É livre. Não, é livre. Ela bota o que ela quiser. Tanto que, quando eu estava ainda no PROCON, recebi um ofício da Ordem dos Advogados do Brasil, colocando o Tiago Vasconcelos no conselho. Que ele é advogado. Sim. Hoje é vereador. O Tiago Vasconcelos, na ocasião, ele batia em Adriano 24 horas por dia nas redes sociais. Ele já era candidato a vereador. Certo, estava fazendo a campanha dele. Campanha dele, chegou um ofício da Ordem dos Advogados do Brasil, liguei para o presidente, o Kelvin confirmou. Falei assim, ok, fui lá, levei Adriano, levei o prefeito, a OAB nomeou o Tiago Vasconcelos para o conselho, que ele era o coordenador antes de mim. O Tiago Vasconcelos foi o coordenador do PROCON antes de mim. Por sinal, a equipe dele hoje é coordenadora do PROCON. É. Quem está afirmando isso é o Alex, porque
Se eu pegar as fotos de campanha, né, todas as pessoas que botavam a plaquinha, eu apoio o Thiago é lindo, vote no vereador o Thiago é perfeito, são todas as pessoas que estão com cargos hoje no PROCON. E eu falo e trago as imagens. Se alguém falar que eu estou mentindo, quiser processar, eu boto todas as imagens, uma por uma, de cada membro do PROCON. O PROCON hoje é nomeação do vereador Thiago, não tenho a menor dúvida. Ou então, o José Bonifácio ama os apoiadores de campanha do vereador Thiago, apaixonado por eles, e nomeou todos eles para o PROCON. Né? Você sabia dessa informação? Sabia, porque ele é público, né? Tá no Facebook deles. Tá todo mundo lá, né? Não é. Quem quiser acompanha, né? Eu printei tudo, eu guardo tudo. Eu tenho tudo guardado. Até porque fizeram uma operação de farmácia agora que o vereador foi junto. Ele estava ajudando a fiscalizar. Mas enfim. E aí, quando nós recebemos esse ofício, quando eu era coordenadora e Adriano prefeito, avisando que era o Thiago, o Adriano falou assim: Mônica, nós vamos colocar para dentro. Porque eu respeito a instituição e quem nomeou. Sim. Isso é democracia. E o Thiago era uma oposição acirrada e declarada do Adriano. O Thiago entrou para o conselho, não botei no grupo do WhatsApp, e ele participou do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Acabou a minha gestão, o Thiago teve que sair porque era vereador não pode ser conselheiro, e eu saí porque o Zé Bonifácio não continuou com ninguém da minha equipe, mandou todo mundo embora. Inclusive, levou o PROCON para dentro do gabinete dele. O PROCON não é mais da estrutura da Procuradoria-Geral, do gabinete dele. Você acredita se você quiser. Isso é uma loucura. E por que ele fez isso? Ele gosta tanto... mas ele já teve no PROCON há muito tempo atrás também, não fez nada. Né? Não, mas eu acho talvez por causa do fundo, né? Eu penso nisso. Pode ser. Eu acho que é dinheiro. Aí o que aconteceu? Aí nós... Eu já não estava mais no PROCON, o seu Bené fez o ofício direitinho, fez o protocolo normal e mandou entregar no PROCON com a minha nomeação para membro do conselho. Sim. A nova coordenadora pegou aquilo e levou para o Zé Bonifácio. Zé Bonifácio, não, ela não vai entrar no conselho. Mas eu falei assim, como assim, gente? Feriu a democracia? Rasgar a Constituição? Rasgar a lei? A ele lei não orgânica? quer você. Foram em cima de seu Bené, fizeram... Mas ele quer escolher, então, assim, quem manda... É um ditador mesmo, é impressionante. Aí sabe o que ele fez? Presta atenção no que ele fez. E eu só queria ajudar, cara. Eu só queria ajudar. Eles foram em cima, mandou gente em cima de seu Bené, pediu para seu Bené tirar o meu nome. Mandou seu Bené me tirar. Seu Bené, não, eu não vou tirar ela, porque é livre a minha nomeação, eu nomeio o que eu quiser. E não tem... É um nome excelente, é um nome que conhece o PROCON por dentro e por fora, pô. Para representar a FAMOCAF no Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Não tem um nome mais qualificado. Aí você sabe qual foi a solução que o Zé Bonifácio deu, que me disseram que foi o Rafael Pessan que arrumou? Expulsou a FAMOCAF do Conselho. Expulsou a FAMOCAF do Conselho. Meu Deus. Arbitrariamente e de uma forma abusiva. E sabe, esse governo é nojento. Como exatamente na cadeira das associações de moradores, Amigas da Mama, da Nilza Michelotti, que é tesoureira. A Nilza. Nilza, do famoso escândalo Boi Bom. Então, ela que é secretária de promoção social, eu não sei se ainda ela era tesoureira da Amigas da Mama. Eu gosto muito da Gigi é minha amiga, não é nada pessoal. Eu gosto muito da galera que está na Amigas da Mama, é um trabalho lindo. Eu não estou de forma alguma falando deles, muito menos da Gigi, que é minha amiga mesmo, de muitos anos. A questão não teve o justo motivo... Mas as associações de moradores não ingressaram judicialmente para dizer o que está acontecendo? Que existe um ditador maluco, né? Não regendo da forma que acha que tem que reger a democracia? Não tinha justa causa para a expulsão da FAMOCAF do Conselho. Para você expulsar uma instituição do Conselho, a instituição tem que te dar motivo. Faltar, não comparecer, fazer besteira. Eles sempre foram muito nota 10. Mas eles devem ter escrito assim, eu não gosto da Mônica, e expulsaram, não foi não? Foi isso. Eles pediram para o Bené me tirar. O Bené não me tirou, eles tiraram a FAMOCAF no peito. Eu juntei isso tudo, Alex, e representei no Ministério Público. E eu realmente sou muito ocupada. Eu estou esperando. Se o Ministério Público não tomar uma atitude, eu vou entrar com uma ação popular por abuso de autoridade. De todo mundo. Inclusive contra a coordenadora geral nova. Que eu a tratei muito bem quando eu cheguei. Mas isso é uma medida... Nós sabemos que é um ditador, sabemos que é um governo antidemocrático, mas essa é uma medida
que chega a ser nojenta. Né? Olha só, não nomeou quem eu quero, então eu vou desnomear você. Não, tirou a instituição do conselho. Tchau. Tchau, instituição. Tchau, associação de moradores. Vocês não me interessam. Vamos supor que a Associação de Engenheiros e Arquitetos da Região dos Lagos, eles vão lá e nomeiam um engenheiro que é desafeto. Ele vai lá e ele vai expulsar a associação do conselho até ter um conselho dele, do jeito que ele quer. Aonde possam fazer e o conselho só diga amém. Amém, porque ficou desequilibrado o conselho, entendeu? Com Amigas da Mama, o conselho desequilibrou. Porque Amigas da Mama tá com eles, com certeza. Óbvio, senão não teria sido nomeado, né? Porque eles queriam nomear quem quisesse. Foi assim, foi uma coisa assim surreal. Eu falei assim, ou essas pessoas não conhecem o direito, não conhecem lei, não conhecem princípios da administração pública. Mas você imaginar que o seu José Bonifácio, que por sinal um dia já esteve no PROCON, que o Rafael Peçanha, né, que Nilza Michelotti não entendam nada de direito? Eu não sei se foi o Rafael. A notícia que chegou para mim é que foi uma solução dada pelo Rafael Peçanha. Quando o José Bonifácio falou assim, ela não pode estar ali. Por quê, gente? Era apenas uma cadeira, era apenas um voto. O que eles iam fazer que ia esconder que eu não poderia ver? Literalmente, essa é a pergunta antidemocrático, que fica. Uma questão antidemocrática. Mas isso não vai ficar assim. Não pode ficar assim. Eu já mandei para o Ministério Público. Eu tenho o WhatsApp do promotor. Qualquer hora dessa eu pergunto a ele como anda essa história. Se ele tomou uma atitude, eu acho que ele vai tomar. Espero que sim, né? Eu deixei tudo fundamentado, senão eu vou entrar com uma ação popular. Se precisar do Alex, já sabe que microfones abertos para combater a injustiça. Bem, deixa eu aqui alguns abraços aqui. A Gigi Vicente mandou um coraçãozinho, falou que você é uma mulher guerreira, tá? Ela é muito, muito minha amiga, cara. Não é nada com ela. Nunca quero que ela pense isso. Eu acho que ela entendeu. Dona Marta Gant mandou um boa tarde. Lhe deu os parabéns pela adesão à máscara aqui, que é um bom exemplo. A Carla Simone Leal falou que quer ver a fotinha do pessoal do Ligado ao Thiago. Eu não trouxe a fotinha, não está aqui na produção, mas eu posso apresentar no próximo programa. Se eles disserem que, gente, né, que Alex mentira... não é mole, né? O jornalista mais difícil de Cabo Frio. Tá tudo guardado. Não brigar com o Alex não é uma boa ideia, não. Ricardo Varela, boa tarde, amigo. Transmita meu abraço à doutora Mônica, uma mulher aguerrida, destemida e que muito admiro. Manuel Atanásio mandou um abraço também. Aí mandou aqui, um produto custa R$100, mas se for pago em cartão, o valor passa para 110, por exemplo. Isto pode cobrar um valor à vista e outro no cartão? Boa tarde. Doutora Mônica, pode? Olha, o meu coração acha um absurdo, mas realmente tem uma lei estadual do Rio de Janeiro que autoriza. Então, cobre do deputado que você elegeu, porque eles aprovaram esse absurdo. Aprovaram essa lei. Aprovaram. Dentro do estado do Rio de Janeiro é permitido, sim. Aqui, comentário, doutora Mônica representa mulheres com muito orgulho. Vamos lá. Vinícius Peixoto, Mônica fez um grande trabalho, realmente, né? Aqui o Atanásio comentou, Mônica Bonioli, Paiva Gonçalves é uma figura. Porra, pode, minha amiga, pode falar porra. Claro que pode falar porra, não, mas no cartão vermelho. Foi sem querer, tá em gente, casa. foi sem querer. Não, mas aqui tá em casa, aqui pode, aqui deve até falar porra, né? Aqui é o programa mais... Já foi, né? Aqui é o programa mais democrático do mundo. Não existe um programa igual o Cartão Vermelho. Mônica, eu quero também falar aqui de um outro E a salineira? Salineira. Você Multei multou a também, salineira. multei. você multou multa 1001, né? Eu lembro que é 1001. 1001, tomou Tomou canetada. nenhuma. Então, o carro que eu deixei comprado, emplacado, 0 quilômetro, Foi multa na 1001. foi multa da 1001. Mas lembro que você estava brigando com a salineira porque ela reduziu o número de linhas na pandemia. Né? Ali Você acredita que a Secretaria de Mobilidade Urbana, na ocasião, tinha autorizado isso? Acredito. E eu peitei todo mundo. Isso aí é consumidor, deixa comigo que eu resolvo. Acredito que sim. Chegou a multar a salineira? Multei. Levou quanto de multa a salineira? 150. 150? Dá pra comprar mais um carro. Dá pra comprar mais um carro, um bom carro. Mas eu lembro que você brigou com eles por causa da redução das linhas. Mas aí, o que eu fiz? Eu, antes de sair, eu digitalizei todo o processo da salineira, botei no pendrive e entreguei na mão do promotor. Falei, doutor, agora é com o senhor, porque eu tenho certeza que Bonifácio não vai me deixar nem a minha equipe. Então, para esse trabalho contra a salineira não morrer, porque eu não consegui concluir, apesar de ter multado,
eu vou tocar a bola pro senhor. Eu entreguei o pendrive com o processo dos postos de gasolina e da salineira, porque com medo desse processo sumir... Era grande. Porque era grande. Porque algumas coisas na prefeitura somem, né, Alex? Somem. Ninguém sabe. Os arquivos não são muito bons. Aí eu digitalizei, botei no pendrive e entreguei na mão do promotor. E tá andando, provavelmente. Provavelmente tá andando. Bem, eu quero aproveitar. Você fez parte do governo Adriano. O governo do Adriano movimentou uma ação, e tinha que movimentar mesmo a Procuradoria, que era a ação de execução da dívida do senhor José Bonifácio com os cofres públicos do município de Cabo Frio. A dívida original de 6 milhões e a dívida atualizada quase 12 milhões de reais, que é o que deve o atual prefeito de Cabo Frio. O atual prefeito de Cabo Frio deve a você, telespectador, 12 milhões de reais. E, Mônica, eu não sei se você está acompanhando esse processo. Eu tô. Ele parou. Você acha que eu parei de acompanhar? Ele parou, morreu. Né? A Procuradoria do município de Cabo Frio parece que... Na verdade, a Procuradoria Fazendária que tem que tocar ele. Quem tem que tocar ele é a Procuradoria Fazendária. Mas não tem que executar o prefeito. Eu quero os 12 milhões. Tem que protestar, né? Por exemplo... Se você porque ele está protestando IPTU, cara. Então, ele tem que se protestar primeiro. Eu fui no... Por que o senhor José Bonifácio, manda protestar o cidadão comum que está devendo IPTU... E não se protesta? E não se protesta, o senhor deve 12 milhões de reais. 12 milhões de reais que o senhor está me devendo. O senhor me deve. O senhor deve ao meu telespectador, o senhor deve à doutora Mônica Bonioli. E o seu processo, engraçado, parou. Parou. E aí, Mônica, vamos fazer alguma coisa em relação a isso? Já fiz, já. Ah, já fez? Mandei pro CNJ. Conselho Nacional de Justiça. O processo tá parado aqui, hein? Mandei aí, CNJ. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pois é, parece, não é um bom negócio, parece uma prevaricação, né? Porque eu devo 12 milhões. Mas eu vou te falar uma verdade também. Na pandemia, os processos estão andando muito devagar, todos os processos judiciais. Pô, mas tem o quê? 6 meses que eles estão lá? Não deu pra dar nenhuma empurradinha? Mas aí o que acontece? Nem um protestozinho? O Bruno... Porque eles conseguiram protestar o pessoal que deve IPTU, né? Mas é passivo de protesto também isso. Pois é, por que não? Nenhum protestozinho. O Bruno Araguchi, pela Secretaria Municipal de Fazenda, ele que distribuiu esse processo. E esse processo, um dia eu estava lá na Fazenda, indo com o Bruno fazer o pagamento do carro, ainda me lembrei disso, juntos na Caixa Econômica fazer o pagamento da licitação do carro, que eu deixei no Procon. Aí Bruno comentando comigo, falou assim, Mônica, distribuímos bem uma bomba ali, uma execução contra Bonifácio, o quê? Aí esse aquela cara que falou assim, porra, falei, merda. Aí eu falei assim, como assim? Me explica isso direito? Aí ele falou assim, a gente distribuiu uma execução contra o Bonifácio, de quê? Me dá o número desse processo? Ele não me dava. Aí um dia eu perdi o sono. Falei, cara, eu vou descobrir. Aí entrei com o meu login sem de advogada, só que eu não sabia o nome dele direito. José Bonifácio Novelino, não sei o quê. Uma hora entrou. Acertei o nome dele. Cara, quando eu fui abrir, 11 milhões de reais. Cara, que absurdo isso. Como que esse cara vai ser prefeito, meu Deus? Devendo ao cofre público essa dinheirada toda. E não é que virou prefeito? Aí eu peguei aí fui jogando em todos os grupos de WhatsApp que eu tinha. Olha o que eu achei. Foi eu que joguei, 2 horas da manhã. Quando eu olhei, o dia seguinte já tinha espalhado na cidade inteira. Aí um outro maluco com insônia chamado Alex Garcia viu, pronto. Por isso que ele me tirou do conselho. Ele gosta de mim. Não, tudo bem. Ele pode não gostar de você, mas ele tem que gostar da democracia. É democracia. É democracia. Se você foi indicada, uma advogada... E assim, o Bené, a Associação de Moradores, ela não indicou uma pessoa leiga para fazer perseguição. Não, vou nomear um desafeto, mas leigo completamente ao assunto. Não, eles nomearam simplesmente a pessoa mais qualificada da cidade. E ele, numa atitude, para variar, arrogante, prepotente, ditador, foi lá e falou assim, aqui não entra. Porque não tem como. Vai justificar o quê? Que você desconhece o assunto? Não, e ele não pode fazer isso, porque não é um órgão, não é um cargo público, não é na administração pública, é no conselho. Sim, e ele, literalmente, desculpa a expressão, cagou para isso. Ele expulsou a Famocaf do conselho. Entendeu? Eu não gosto aí. Aí eu fui, mandei, pro Ministério Público, eu acho que o promotor tá tocando, porque o promotor, ele gostava muito de mim. Eu tenho um áudio dele aqui enorme, mandou mais ou menos na época do Natal, ele mandou um áudio gigante para mim, falando que
Eu tenho esse áudio aqui, ó. Não apaguei, dizendo que ele tinha certeza que o novo prefeito não ia me deixar, que era lamentável isso, que eu fiz um trabalho extraordinário e que ele nunca desconfiou de nenhum dos meus trabalhos, nunca nada, tudo muito perfeito, não sei o que lá. Muito obrigada, que a administração pública tenha mais pessoas como você. Ele mandou um áudio para mim, fiquei bem feliz, respondi ele e tal. Então, ele sabe que eu não entrei para azucrinar, para atazanar ninguém. Porque eu não faria isso com o PROCON. Claro, você entrou para ajudar a população. E foi o que você fez. Porque eu te garanto que todas as empresas, né, o preço do combustível abaixou, né, novas linhas de ônibus surgiram, a Enel tentou atender melhor, a Prolago se viu doida com você atrás deles. Ou seja... Foi multada também a Prolago. Eu sei. O dado dela foi quanto? Pô, Alex, você lembra de tudo? Tenta? Eu acho que foi 450. 450 mil, olha que coisa gostosa. Eu acho que foi isso. Cara, não tem coisa mais gostosa do que tu ver a Coroga tomar 450 mil, pô. Só o sacanagem que ela faz com a Lagoa diariamente, né? E o péssimo serviço que ela presta. Mas é o meio ambiente, né? Sim, mas é uma empresa que mata a nossa laguna, é uma empresa que presta um serviço horroroso, é uma empresa que vende ar no cano, ou seja, é uma empresa criminosa também. Agora, uma coisa que é minha pessoal, até para atender uma lei estadual também, eu nunca multei um microempresário, pequeno empresário da cidade. Nenhum. Nenhuma lojinha, nenhuma papai, ninguém. Eram notificações e pediu para enquadrar. A gente voltava, a galera tinha enquadrado, a gente arquivava o processo. Exatamente, porque a ideia era orientar. É porque tem uma lei estadual e federal também do critério da dupla visita, em que micro e pequeno empresário ele tem que ser duplamente visitado antes de ser multado. Então, você não pode chegar no estabelecimento, sair arriando a porta das pessoas na primeira visita. São geradores de emprego e renda na cidade, pagam impostos, sustentam a cidade. Então, você tem que proteger o consumidor, mas você tem que proteger também o mercado de consumo. Claro. Porque, por exemplo, você vai numa farmácia de bairro e arria a porta do cara, você fez o estabelecimento do cara, é uma farmácia menos naquele bairro. Aí o concorrente dele sobe o preço, afinal de contas ele está sozinho. Então você desequilibra o mercado de consumo. Não é interessante você interditar o estabelecimento de ninguém. Nem fazer covardia, entendeu? Covardia só com empresa grande que me desafiava. Aí eu ficava com raiva. Mandaram uma pergunta aqui para você, exatamente sobre a Prolagos, o Paulo César. Alex, estou tendo problema com a empresa Prolagos, pois ficaram sem a marcação de metros cúbicos, sendo que a estimativa dele é de 30 metros cúbicos. E a empresa cobrou 31 metros cúbicos por estimativa. Calculou, falou, deu 31. Pode. Mas quando aumenta, né, 1 metro, você sabe que o valor dobra, né? E no mês seguinte a conta teve esse aumento de quase 200%, porque botaram 1 metro cúbico a mais por estimativa no valor cobrado. Eu entrei no efeito cascata, de quando você passa do seu limite. E aí, doutora Mônica, a empresa está errada em ter feito isso com ele? A pergunta dele. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. No Brasil, infelizmente, a tarifa mínima é autorizada por lei, mas a estimativa não. A cobrança por estimativa ela é proibida. Se por qualquer razão, que tarifa mínima é uma coisa, estimativa é outra. Sim, ele põe aqui estimativa. Estimativa, tá? Então não pode. Se por qualquer razão a Prolagos não conseguiu chegar ao hidrômetro porque estava tendo um tiroteio na rua, porque estava inundado, porque o hidrômetro estava quebrado, porque o cachorro estava solto, por qualquer razão não conseguiu medir, tem que cobrar o valor mínimo. Certo. Não poderia botar esse 1 metro a mais aqui para triplicar a conta dele. Isso é lei estadual. Isso é lei estadual. Ele pode, inclusive, reclamar no PROCON do Estado pelo aplicativo onde eu trabalho. Aí, ó, Paulo César, uma boa dica, hein? E funciona. Qualquer morador do Estado do Rio de Janeiro tem o direito de ter o serviço do PROCON do Estado. E isso você abaixa por aplicativo? Só procurar PROCON, Estado do Rio de Janeiro? PROCON, tá? App Store, Google... App Store. O da Android é qual o mesmo nome? Google, eu não sei. Mas, ou seja, o negócio que abaixa aplicativo do Android ou pelo App Store do iOS, você abaixa. Você vai baixar o aplicativo do PROCON do Estado e ali você faz a sua reclamação, tem espaço para você botar anexo, ou pelo site do PROCON do Estado, proconrj.gov.br,
Na lateral esquerda tem uma janela Reclame Aqui, e ali você clica e joga sua reclamação ali. Aí, Paulo César, faça isso. Abaixa o PROCON do Estado, manda. Isso, coloque, porque a estimativa ela é proibida no Brasil. Não pode. Se você não conseguiu medir, tem que cobrar o mínimo. Ele mandou aqui, não teve marcação por conta da pandemia. Aí eles começaram a mandar a estimativa. Que coisa fofa, né? Que legal. Gente, isso é incrível. Não pode, se não está conseguindo medir por causa da pandemia, então tem que cobrar o mínimo direto. Pois é, depois ele falou que ainda passou, depois dos 31 metros, passaram a mandar a conta dele de 42 metros por estimativa. Aumentou mais ainda. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, manda isso rápido pro PROCON com todas as contas, digitaliza e manda. Paulo César, PROCON estadual Rio de Janeiro, janelinha do lado esquerdo do aplicativo, manda. E como é aqui da região, provavelmente vai cair na sua mão mesmo, né? Deve cair na minha mão. Então, assim, Paulo César, você tem grande chance de cair comigo. De cair com a doutora Mônica e você vai ser defendido de uma forma que nem pagando você conseguir uma defesa tão boa. Mas ele pelo site também dá para fazer. Quem não quer baixar o aplicativo, às vezes está com a memória muito carregada, pelo site também faz. Mônica, agora vamos falar um pouco da realidade de Cabo Frio, que a gente prometeu falar de direito do consumidor e a realidade que vivemos. Bem, a realidade que vivemos é de um orçamento fantástico. Cabo Frio arrecadou até o momento, hoje, metade do mês de junho, hoje é 14, se eu não me engano, 413 milhões de reais. Meu Deus, isso tudo? Isso tudo. Comparado ao mesmo período do ano passado, Cabo Frio arrecadou 90 milhões de reais a mais. Nesse mesmo... A mais. No ano passado foram 90 milhões a menos. Tá. No ano passado, daria 320 milhões de reais essa arrecadação. Agora, 413 milhões de reais. Aumentou a arrecadação em 90 milhões de reais. Mas Cabo Frio hoje não tem mais saúde. Não tem médico, não tem remédio, os postos de saúde colapsados. A tenda de Covid virou uma barraquinha de quermesse, como eu falo aqui toda semana. A cidade não tem iluminação, a cidade não tem faixa de pedestre, a cidade, os sinais estão caindo ao pedaço. Fora teve lado escuro da lua. Buraco. Não, Jardim Esperança não tem semáforo. Não tem. Acabou. Né? Aqui tem caindo. Né? Eles estão meio tortos. Né? Você torce para o vento não terminar de derrubar. Não temos nada. Cabo Frio hoje não tem nada. E na nossa arrecadação de royalties foi 24 milhões de reais, a última. É a maior arrecadação do século. Desde que virou o século passado, começo do século. Né? Nós estamos agora no ano de 2021, tem 21 anos desse século. Nunca se entrou tanto dinheiro de royalties. Nunca. A Laê arrecadava 4 milhões e meio em 2016, na época do colapso. Esse dinheiro melhorou um pouquinho com o Marquinhos, foi para 12, já era o triplo. Depois com o Adriano chegou a 16 e agora está em 24. 6 vezes mais do que ela arrecadava. 2 vezes mais do que o Marquinhos arrecadava. E a cidade não tem nada. Fala um pouco sobre essa realidade que Cabo Frio vive. Pela visão de doutora Mônica Bonioli. Nada com PROCON. Pessoa, eu acho que primeiro Mônica. Ele tem que pagar o servidor salário de dezembro. Isso ele nem... Diz que não tem. Ele tem que pagar. Arrecadou 90 milhões a mais, mas diz que não tem. Ele tem que pagar o servidor. Primeiro ele tem que pagar o servidor. Outra coisa que eu acho que ele está esquecendo, de repente está com a porteira aberta e a boiada passando, é o meio ambiente, né? O meio ambiente. Meio ambiente e fundiária em Cabo Frio é um caso de... Eu estou fazendo um levantamento sobre a fundiária que eu vou trazer ainda para cá. O que está acontecendo na área fundiária em Cabo Frio é caso de Polícia Federal. E aquela questão dele ter aterrado lixo in natura no Jardim Esperança. Gente, pelo amor de Deus, o povo do Jardim Esperança não merece respeito, não. Ele merece recolheu lixo na o visão lixo dele. Do centro da cidade e aterrou no Jardim Esperança. Você sabe como surgiu? Pô, ele tá de sacanagem. Você sabe como surgiu o Jardim Esperança? O Jardim Esperança surgiu quando esse homem era prefeito da cidade e atacou a vila de pescadores aqui na beira da praia. Né? O que sobrou é aquele pedacinho ali onde hoje ele está indo para o canto do forte, sobre aquele pedacinho, mas aquilo era uma comunidade grande de pescadores. Essas pessoas, fonte jornal O Globo, eu fiz uma matéria ano passado, e posso disponibilizar aqui também no ar semana que vem, se for o caso,
ele despejou essas pessoas em caminhão de lixo, onde hoje é a Aézio Cardoso da Fonseca. Que isso? Ele pegou essas pessoas, jogou as pessoas na caçamba de um caminhão de lixo e jogou elas lá. E assim surgiu o Jardim Esperança. Você acha que esse homem vai ter alguma consideração pelo bairro que ele criou, transformando numa favela, carregando pessoas em caminhão de lixo? Qual a possibilidade dele ter qualquer consideração para essas pessoas? É nenhuma. Ali naquela ocasião, quando eu vi no Dirley Pereira, o lixo sendo enterrado ali in natura, sem tratamento nenhum, que eu já fui procuradora do meio ambiente também no governo do Alaí. Eu mandei para o promotor de justiça também por WhatsApp, porque o mesmo promotor do consumidor é o do meio ambiente, que é o doutor Vinícius Lameira. Sim. Ele falou assim, onde isso? Aí eu falei para ele, Jardim Esperança, ele ia atrás do hospital por ali. Eu sei que imediatamente ele tomou as atitudes dele e o meio ambiente mandou a Consercaf parar. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente mandou a Consercaf parar, depois que o Ministério Público entrou no jogo. Mas isso assim, Alex, como que você vai esperar um governo que pega o lixo in natura e enterra sem tratamento? É uma pessoa que não tem consideração então, não nem pelo planeta querer mais nada. E nem pelas pessoas. Então, assim, essa situação, a falta do pagamento do 13º salário... No governo do José Bonifácio, triplicou o número de mortes de Covid-19, por motivos óbvios. Falta de respirador, falta de hospital. Porque o Adriano, né, você fez parte do governo, foi um governo que teve muitos problemas, Mônica, mas foi um governo que abriu a Unilagos, reformou as 2 UPAs, fez uma super tenda de Covid. Foi um governo que reformou o Hospital de Tamoios e deixou ele pronto, faltando só a equipe e o transformador. Foi um governo que trabalhou a pandemia. Morreu-se muito pouca gente, se comparado percentualmente a outros municípios aqui da região mesmo. E agora, né, com esse governo que simplesmente abandonou a saúde, triplicou o número de mortos. Morre-se muita gente hoje em Cabo Frio. E ninguém vai me convencer que não é pela total falta de estrutura da saúde. É um governo que está matando, Mônica. É um governo que mata. Você acha que lixa... Para quem não está preocupado com vida de gente pobre, lixa qualquer coisa. Não sei nem como é que está o concurso público, essa história do concurso público. Ele tem que... Deve estar junto com o Café do Trabalhador, que ele ia reabrir no dia 1º de janeiro, que ele esqueceu de dizer o ano. Mas assim, se você... Por que eu estou falando isso? Assim, você perguntou o que eu tenho para dizer. Sobre essa realidade, porque essa realidade é que vivem suas 3 filhas. Se você... O futuro delas, né, imaginando que elas fiquem por Cabo Frio, vai ser nessa cidade que parece que passou por uma guerra nuclear. Então, mas como que você vai esperar outras atitudes, né? Claro que a saúde é o pilar primeiro, se não tem sequer a dignidade de tratar um lixo. E mandou parar porque o Ministério Público bateu. Isso, gente, quando eu olhei aquilo, como é que tira os respiradores de Tamoios? Traz respiradores, escândalo em cima de escândalo, gente. Que é isso? A Carla comentou aqui, desculpa, o povo tem um prefeito que merece. Todos sabem quem é Zé. E votaram. Um povo sem memória vai pedalar muito a partir de agora. Vai mesmo, Carla, porque... Não, falta de aviso realmente não foi. Eu entendo que as pessoas não viveram isso, né? Eu vivi esse caos entre 93 e 96. Ele outro dia mandou uma porção de médico embora. E tem um monte de médico desaparecido, tá? No outro sentido, porque, por exemplo, tem médico lotado no Unilagos, tem médico lotado no hospital de Tamoios, e são unidades que estão fechadas. O vereador Jesus veio aqui, sentado na cadeira onde você está, e denunciou que tem 54 médicos desaparecidos, né? Na folha do ponto está escrito sem local. São médicos sem local de trabalho. Tem 54 médicos em Cabo Frio que só Deus sabe onde estão trabalhando. Isso daí, a gente tem que recorrer às autoridades para pedir apoio. Não adianta, sozinho não dá, assim, porque um apoio que eu tive muito na época que eu estava como coordenadora do PROCON foi da imprensa. E eu não provocava, eles chegavam onde eu estava.
Eles Sim. ligavam. Até porque ficamos todos surpresos, nunca teve nada, né? Então, assim, quando aquilo escandalizava, ninguém mais conseguia abafar. Não tem volta. Não tem volta, Se tornou entendeu? público, como é que se abafa? E era naquela hora, ela me pegava de surpresa, eu falava, quando ele já tinha jogado, já estava no Bom Dia Rio, já estava não sei aonde. E aí as autoridades tinham que resolver, tinham que se mexer. Ou resolve ou piora, né? Porque não tem mais como botar pano quente. Se botar, é um novo escândalo. Se botar, é um novo escândalo. Tem uma outra coisa que me preocupa muito, doutora Mônica. Cabo Frio recebeu 110.605 doses de vacina. Mas, no entanto, só aplicou 75.461. Nós temos hoje guardado 35.144 doses de vacina. 35 mil doses de vacina. Isso, Cabo Frio tem 200 e poucos mil habitantes. Nós poderíamos vacinar tranquilamente mais 15% da nossa população. E eu estou lhe falando, hoje morre o dobro, o triplo do que morria no governo anterior. O que a gente pode fazer? Porque agora é que ele voltou a tomar o calendário de vacinação para a população, né, sem comorbidade. 58, 57, 56. Cabo Frio está 15 anos atrasado em relação à capital. Mesquita já está vacinando 18 anos com comorbidade. Aqui Cabo Frio vacinou 18 anos com comorbidade, mas do geral, eles estão retomando a partir agora dos 58 anos. Mas me assusta um governo que guarda ou não aplica, ou, no pior das hipóteses, perdeu essas vacinas, porque eles não explicam. Eles não explicam. Eles não explicam o vereador Jesus, eles não explicam a CPI, eles não explicam a imprensa, eles não explicam. Eu falo disso aqui toda semana. 35 mil e vai chegando e eles vão aplicando, mas bem devagarzinho. Então, a média de vacina guardada segue entre 35 e 40 mil vacinas. O que a gente pode fazer para eles liberarem essa vacina? Qual é o caminho legal que dá para recorrer? Porque eles estão matando pessoas. Quando não vacinam, eles matam pessoas. Eu estava preocupado com meu sogro e minha sogra. Meu sogro teve Covid, tem 90 anos de idade, ficou internado no Eu acompanhei Rio. aquela luta toda. Né? Foi um sufoco muito grande. E quando ele ficou liberado para tomar vacina, graças a Deus, meus pais não moram aqui, moram em Magé. E lá a vacina está organizadíssima. A xepa é publicada para quem quiser tomar a sobra da vacina. Eu perguntei aqui na Secretaria de Saúde, cadê a xepa da vacina? Porque o que é a xepa, né? Você vem o potinho, vai aplicando, o potinho uma vez aberto não tem mais como guardar, não é isso? Isso. E aí aquela sobra, ou você joga no lixo ou você aplica em alguém que... Né, chamada de xepa. Exatamente. Cabo Frio nunca noticiou o que faz com as sobras da vacina. Nunca noticiou o que faz, mas quando teve uma reunião do conselho... Engraçado, Alex, eu saí do conselho do consumidor, mas no da saúde eu fiquei. Acho que me esqueceram lá. Ou não deu para tirar, não sei. Não deu para tirar, com certeza, devem ter tentado. E numa assembleia, eu perguntei, cadê a xepa da vacina? Porra, cadê a xepa? Ninguém toca no assunto. Aí eu soube que lá em janeiro, quando começou a vacinar, fevereiro, que estavam vacinando só os profissionais da saúde, todo o setor administrativo da Unimed, que trabalha interno, no escritório, já tinham tomado a vacina. De xepa, será? Ou eles botaram o Unimed como prioridade? Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que assim, quando eu li... Aí eu fui na Secretaria de Saúde saber do calendário para os meus sogros, porque meus pais não moram aqui. Para saber para eles. E eu fui no setor como... Gente, eu sou mais cidadão comum. Se o prefeito não gosta de mim, um beijo para ele, entendeu? Eu não vou deixar de exercer minha cidadania, meus direitos, porque ele não gosta de mim. Eu fui na Secretaria de Saúde como qualquer cidadão poderia ir. Como o Alex, como ele, como qualquer pessoa. Então eu fui perguntar sobre o calendário do idoso. E aí eles me responderam, não tem calendário do idoso. Como é que não tem calendário do idoso? Tem que ter. A minha sogra tem Parkinson, Alzheimer, tem problema ósseo, ela não anda mais praticamente, tem que ir lá na casa dela. E o meu sogro já está liberado para tomar vacina, já teve a Covid, já voltou.
Ah, a gente não sabe, não tem que acompanhar, não sei o quê. Eu falei assim, pô, tudo bem. Quando eu tô saindo, eu me deparei com uma fila assim, gente. O secretário de saúde também deve gostar muito de mim. Olhei uma fila assim, falei, gente, que fila é essa? Biólogos que não atuam, donos de farmácia, donas de academia de ginástica, uma galera novinha marombada. Porra, meu sogro tem 90 anos, tá precisando tomar vacina. Esse começo de vacinação foi escandaloso. Aí eu cheguei, virei a de costas, assim, peguei na fila, fiz um vídeo, botei no Facebook. Foi parar na InterTV meu vídeo. E aí o secretário explicou que todo mundo ali era profissional da saúde. Então, era assim, estudantes de psicologia, estudantes de serviço social com aula online, tomando vacina antes dos idosos. Então, o prefeito não respeita nenhuma pessoa que é idosa como ele. Isso ou é incompetência ou é canalice. Não tem outra palavra. Ou você é incompetente, você é uma mula na gestão, ou você é um canalha. Eu não sei se você acompanhou, mas teve vários vídeos lá do pessoal... Pô, uma pessoa de 20, 22 anos, estudante de educação física, cara, tomando a vacina com prioridade e os idosos trancados dentro de casa. Só depois que, né, os apadrinhados aí mas ficou muito tempo e 90 anos com comorbidade. Eu 90 não sei anos, que acho que tanto só foi em idoso abril. e 90 anos com comorbidade em Cabo Frio, que eu não saí daquela faixa nunca. Idoso, a partir de 90 anos com comorbidade, quantos deve ter em Cabo Frio? Ficou quase um mês assim. Sabe? E olha, eu vou te falar, foi uma zona, tá? Meu pai tem 90 anos. Meu pai vacinou, no dia que eles marcaram a segunda dose, eles não tinham a segunda dose. Tinha um número guardado de vacinas absurda, mas naquele dia que eles marcaram a segunda dose, ou seja, foi uma galera com 90 anos tomar. Meu pai foi lá com 90 anos, tomou. Todos com 90 anos tinham que voltar no mesmo dia que ele, para tomar a segunda dose da Coronavac. Simplesmente eles não avisaram, não comunicaram. Eles simplesmente não vacinaram no dia. Meu pai foi vacinar uns 3 dias depois, porque acho que eles esqueceram. Marcaram aleatoriamente de dar continuidade da segunda dose e tal. Aí você tira de casa o seu pai idoso, quando uma vez expõe ele ao risco... Não tem dose. E o filho da Rosane Tito tomou vacina, eu me lembro, no meio dessa confusão. O garotão não tomou. Eu bati bastante nisso, porque eu fiquei muito revoltada. Mas é revoltante, né? É muito revoltante, é muita desorganização. Aqui um comentário que... vamos todos para a porta da prefeitura, queremos saber dos médicos, dos testes de Covid, onde foram comprados. Iam ser comprados numa empresa de freio. O Cartão Vermelho conseguiu salvar. Mas comprou de lá mesmo? Não, eu entrei antes, porque o que ia acontecer ali? Eles iam comprar numa empresa chamada Mac Freio, lá em Minas, que não tem nem autorização para vender, né, esse tipo de equipamento. E eles botaram um preço muito abaixo do que valia o teste de Covid. Para mim ficou óbvio que ia acontecer. E o pregoeiro não estava nem aí. Todo mundo fazendo reclamação, recorrendo, as empresas de verdade, né? Olha, está acontecendo uma loucura. E o pregoeiro deixa arder. Eu falei, deixa arder? Então vai arder aqui no Cartão Vermelho. E fiz. A gente não tinha inaugurado aqui ainda não, né? A produção sabe disso. A gente gravou até ali do lado, rápido e tal. Eu liguei para a McFrey, vende teste de Covid, o cara, tal. Ou seja, eles iam comprar aquilo lá e não iam entregar. Essa é uma compra fake. Entendeu? Eles iam lavar dinheiro em cima daquilo. Então o que eu fiz? Eu evitei que eles cometessem o crime. Porque no que eu tornei público, aí eles tiveram que no pregão falar assim, não, essa empresa aqui não pode, ela está sem registro, nós descobrimos agora que ela vende freio. Aí tiraram a empresa e venderam para quem vende de verdade a um preço normal. Que eu nem sei quem é quem vende de verdade, mas quem vendeu, vendeu. Tanto que teste de Covid até hoje tem Cabo Frio sobrando. Exatamente porque a gente entrou. Porque senão ia ser uma venda fake e hoje nós não teríamos teste de Covid. Foi o Cartão Vermelho que salvou a cidade do teste de Covid. Para não comprar na Mac Freio. Bem, Carla, vamos para a porta da prefeitura. Felipe Araújo. Mônica é uma guerreira. Ela organizou legalmente os direitos consumeristas de Cabo Frio. Sou seu fã, Felipe Araújo. Felipe é meu amigo. Ele é suspeito. É suspeito, Felipe. Eu também sou fã dele. Um abraço, Felipe. Obrigado. Felipe, fala para sua prefeita aí de Saquarema montar um PROCON aí. Por sinal, um abraço a Manuela Pérez. Saquarema tá uma coisa de louco, viu? A cidade da saúde, a iluminação, a limpeza, a urbanização da orla de Jaconé.
Obra, mais obra, mais obra. Olha, dá até vontade de mudar para Saquarema. Saquarema tá voando. Tivemos grandes perdas na virada do governo. Tivemos a perda do Ricardo Sampaio na fundiária e do Felipe Araújo. Tivemos outras perdas boas também. Mas Felipe Araújo, não sabia que você era da fundiária, mas não fique triste. Não, Felipe Araújo é planejamento. Era planejamento? O Ricardo Sampaio, não fique triste, porque eu estou fazendo levantamentos aqui sobre a situação da fundiária e o que está acontecendo em Cabo Frio na fundiária. Olha, vai dar a Polícia Federal. Olha, tá loucura. Comecei, peguei um viés e tô investigando. Não vai levar muito tempo, não. Vou fazer um programa aqui só sobre a fundiária. Me aguarde. É caso de Polícia Federal. Senão, conto com o apoio da doutora Mônica. Seu conhecimento em direito, para lhe passar algumas situações. E a história do vereador, gente? De onde mesmo, vereador? De Casimiro de Abreu? Vereador de Casimiro de Abreu. Portaria, Cabo Frio. Ele é efetivo aqui. Ele é guarda municipal, né? Não, mas assim, ele tem hora extras, né, e tal. Colocadas. Eu queria saber. Mandei para o Ministério Público também. Queria saber, né? Mas sabe o que eu acho engraçado? Sou quase sócia já da MT. Esse governo, ele paga egípcia. Quem não sabe o que é egípcia, né? Que aquelas figurinhas egípcias ficam assim, de ladinho, né? Meio que ignorando tudo que está acontecendo, né, em volta dela. Esse governo paga egípcia de uma forma impressionante. Eles não explicam nada. Estoura o escândalo, eles... É como se não tivesse acontecendo. Parece um avestruz. Enfia a cabeça para baixo da terra e tá tudo bem. Espera o tempo passar. As pessoas esquecem. Aí ele ameaçou o pessoal lá um outro jornalista de Cabo Frio. Aí eu falei assim, deixa ele te processar que a gente resolve. Botei no comentário assim. Aquele monte de curtida, agora quero ver. Eu não sei se eles já processaram. Se processaram, não chegou a cartinha, não. Mas como o Jânio me processou a vida inteira enquanto deputado, perdeu todas, por sinal... Você já foi processado por Jânio? Nossa! Mas muito. Por sinal, eu perdi... Eu não fui ainda, não. Nossa, eu fui muito processado pelo Jânio quando ele era deputado. Mas muito, muito, muito. Toda hora ele me processava. Imagino que eles vão continuar processando. Mas tem processos que te enchem de orgulho. Se receber um processo do Bonifácio, eu trago aqui, apresento em moldura e vou colocando um do lado do outro. Vocês vão ver essa parede aqui, ó, cheia de processos, porque é um orgulho ser processado por algumas pessoas, né? Eu, por exemplo, recebi... só no TRE do Marquinho Mendes eu recebi uns 8. Marquinho processou umas 8 vezes, só no TRE. Cível, eu perdi a conta. Então, assim, eu tinha muito orgulho. Conforme eu recebi, eu ia pro cartão vermelho, exibir os processos. Chegou 3 do Marquinho. 1, 2, 3, oba... Porque é bom, faz bem à saúde. Eu ficaria... Não é verdade. Primeira vez que uma pessoa fala que você é processada... Você sabe quem me deixaria muito chateado se me processasse? Eu. Uma pessoa séria, uma pessoa honesta. Mônica nunca me processou e a gente já brigou um bocado. Brigamos, cara. Processei não. Nunca me processou. Se você pegar uma pessoa honesta, uma pessoa séria, uma pessoa que eu reconheço como de bem e abrir um processo contra mim, eu vou ficar triste. Vou dar um exemplo. Se um dia o Ricardo Varela me processar, eu vou ficar arrasado. Vou pro chão, falar assim, poxa, o que aconteceu? Ricardo Varela é um cara 10 também, né? Um cara maravilhoso. Tá recuperado. Sobreviveu da Covid e, olha, ele lutou muito pela comorbidade. Falou assim, gente, pelo amor de Deus, a gente faz hemodiálise, a gente tem que ser prioridade de vacina. Enquanto estava se vacinando, a tua fila lá, com um garotão de 20 anos, né, filho da Rosane Tito, ele estava lá. E aconteceu o que a gente mais temia. Ele é obrigado a sair de casa para fazer hemodiálise e ele pegou a Covid. Milagrosamente sobreviveu. Meu sogro também, Alex, foi milagre. Milagroso, assim, são quase o que acontece. Dona Zete foi milagre. Ai, tadinha, é verdade. Dona Zete foi um milagre. Você vê o tempo né, que ela ficou entubada e tudo mais. A Dona Zete tinha que dar curso de primeira dama pro povo, né? Maravilhosa. Ela é autêntica primeira dama, gente. Ela é uma dama. Ela é maravilhosa. E sobreviveu, mas nem todo mundo consegue a graça do milagre. Nem todo mundo ganhou o direito à vida. Mas se pessoas como o Varela, que é para mim um exemplo de vida, de superação, um militante da cultura, me processar, eu vou ficar arrasado. Quando o Jânio me processa, eu comemoro. Ué, o cara vai pra listagem... Não ganhou não, Alex? Perdeu? Perdeu tudo. Tadinho. Nunca venceu. Não tem uma sentença favorável para exibir. O cara era ligado ao Sérgio Cabral. O cara votou contra professor, contra polícia, contra bombeiro, né? Defendia cachorro do governador voando de helicóptero, obra superfaturada do Maracanã, amigão do Paulo Melo, né? Do presidiário Paulo Melo.
Lembra da história da soltura, que ele voltou pela soltura? Sim, voltou para soltar os amiguinhos e tal, né? Os seus amigos presidiários. Quando você fala isso para mim, o Jânio te processou. Vou ficar triste como? Tu acha que se o Sérgio Cabral me processar, eu vou ficar triste? Bandido! Tá no lugar certo, na jaula. Se Paulo Melo vai me processar, bandido. Lamento que agora está cumprindo em casa. Deve estar com a tornozeleira em casa. Não sei se já conseguiu se livrar da tornozeleira. Se essas pessoas me processam, eu comemoro. Eu não tenho problema de ser processado por pessoas que eu tenho ojeriza. Para mim é orgulho. Sinal que eu estou exercendo muito bem a minha função. Estou incomodando essas pessoas. Se eles não me processam, eu fico terrivelmente chateado. Significa que eu não estou conseguindo usar aqui a minha caixinha, né? Porque eu sou desse tamaninho. Mas eu não estou conseguindo usar essa caixinha de som aqui para fazer barulho suficiente para incomodar eles lá em cima. Porque pessoas poderosas que guardam 35 mil doses de vacina, é o que eu te falei. Ou é incompetente ou é canalha. Eles não justificaram porque estão guardando isso? Nunca. Estou toda semana gritando. Tem 30 mil vacinas guardadas. Chegou a 40. Tá com 35. Eu já falei, de repente ele acha que elas se multiplicam. Elas se acasalam e tem filhotinhos. Né? 2 Pfizer multiplicam na sua Coronavac. Porque para que você guarda vacina? Vacina, a orientação não é do Ministério da Saúde. Chegou, aplica, chegou, aplica, chegou, aplica. Mas será que não é para a segunda dose, não? Mas a orientação não é essa. A orientação é aplica, aplica. Até porque... A segunda dose vai chegar. Vai chegar. A orientação é aplica. Chegou, aplica. Chegou, aplica. Porque vacina dada já começa a fazer efeito. E a segunda dose, se atrasar um dia, uma semana, 10 dias, não vai deixar de fazer efeito quando ela entrar no seu organismo. Não vai perder a validade. Por isso, a organização do Ministério da Saúde aplica. Ficaram vários municípios sem segunda dose um tempo aí reclamando. Cadê? O governo federal me manda. Mas a vacina aplicada já começa a fazer efeito. Vacina não aplicada é morte. A conta é simples. Nossa, que coisa horrível isso. 35 mil vacinas, né? Por sinal, até mandei aqui uma mensagem para o amigo Manuel Atanásio, obrigado aí pela informação. Ele acompanha isso diariamente, hoje eu fiquei muito corrido, não vi. 35.144 doses guardadas. Não pode guardar para esperar a segunda dose. Tem que aplicar. Tem que seguir a recomendação. E não aplica. E não justifica. Nem essa justificativa eles dão. Isso é porque a gente vai guardar para a segunda dose caso o governo federal, o governo estadual não consiga enviar. Não, tá errado mesmo. Nem essa explicação eles dão. Poderiam dar, mas nem isso. É o que eu te falei, é um governo que paga a egípcia. Ele olha para o lado e, isso não é comigo. É incrível, né? É incrível. Quantas vezes você viu matéria nos jornais falando assim, cidade tal parou de aplicar vacina, até a primeira dose? Foram várias vezes. Tenho certeza que quem está em casa toda hora viu isso, ou na TV, ou no jornal, que volta e meia o governo federal enrolava, o estadual não chegava e tal, aí a cidade parava a vacina e avisava, estamos interrompendo a vacinação por falta de vacina. Cabo Frio você nunca ouviu falar isso, porque aqui sempre guardou a vacina. Sempre teve as vacinas guardadas, sem uma explicação plausível. Se tiver, pode mandar, gente. Cartão vermelho tv@gmail.com. Não, porque se for a questão de não ter equipe técnica, chama os estudantes de enfermagem da Veiga, da Estácio. Bom, como é que não tem equipe técnica? Você dando exemplo, sei lá. Não pode parar, né? Não, mas aqui ela vai muito devagarzinho. É falta de competência mesmo. Mas é uma falta de competência que mata. Aos poucos, mata. Nós estamos quanto tempo de programa, produção? Eu já estourei, né? Um pouquinho. Bem, vamos lá, vai me pergunta aí, ó. Só chamar os 100 médicos, verdade. Né? Pergunta aí, telespectador. Ou seja, a dica, né? Só chamar os 100 médicos. Olha, nós temos muito médico desaparecido. Agora, eu quero, só para poder concluir, eu quero falar de um outro problema que me assusta em Cabo Frio, que são os moradores em situação de rua. Parece que aqui não tem mais assistência social. Parece que fechou a assistência social em Cabo Frio. Tá muito. Muito. Praça de São Cristóvão, eu desafiei o José Bonifácio. Eu quero que ele atravesse a Praça de São Cristóvão às 10 horas da noite. Que ele saia do quiosque do Fonfona até o ponto final da Salineira ali. Que ele atravesse a praça às 10 da noite. Sozinho, sem segurança, sem nada. Você acha que ele tem coragem?
Porque a Praça São Cristóvão é hoje lar de morador em situação de rua e tráfico. Mas numa situação nunca vista antes. A praça completamente escura. A Praça de São Cristóvão já tem roupa pendurada, virou varal. Isso, gente? Eu não passei lá, não. Não, então passa lá. Passa final de noite. 7, 8 horas, quando começa já fechou. Os moradores de rua, eles estendem roupa na praça, no gramado, na gradezinha ali do coreto. Eles estão morando ali. E, obviamente, eles precisam, né, esticar a roupinha. A cidade toda está lotada. Mas eu tenho falado muito do primeiro distrito. Agora eu quero mostrar uma imagem do segundo distrito. Essa imagem do segundo distrito me chamou muita atenção. Quando ela estiver no ar, você me dá um toque. Você está vendo ali do lado direito ali, doutora Mônica, ali uma casinha? Pois é, aquilo ali é a beira da rodovia Amaral Peixoto. Uma tendazinha azul. Uma tendazinha azul. Essa tendazinha azul, aí agora está maior, está mais fácil de ver. Isso aí é um abrigo? É uma casa de moradores em situação de rua na beira da rodovia. Não está mais escondido, não. Está agora na beira da rodovia. Tem muito ali em volta do ginásio poliesportivo de Tamoios e tudo mais. Mas a casinha me chamou muita atenção. Não, e assim, nós não temos que ter raiva, rancor, nojo dessas pessoas, não. Não, eu tenho raiva da secretaria. De apoio. Eu tenho raiva da Secretaria de Assistência Social que desconhece. Foi quantos milhões mesmo, Alex? 413 milhões de reais até hoje, dia 14 de junho. Cara, 413 milhões de reais e um cidadão morando embaixo de uma tenda. Na beira da rodovia Amaral Peixoto. Na beira da rodovia. Cadê o dinheiro, prefeito? Cadê a assistência social? Né? Nós estamos falando de pessoas. A fome em Cabo Frio, ela só não é pior porque você tem o Instituto Fome de Pão, você tem a Associação de Moradores da Rua das Torres, comandado pela Teca, que faz um trabalho em Tamoios enlouquecido. Né? A Teca vai de bicicleta, a Teca vai de carroça, a Teca vai de barco levar comida. Eu dei algumas cestas para ela. Ela faz um trabalho incrível. O Instituto Fome de Pão também, né? Cuja a presidente, a Elisângela, desculpa se eu errei o nome, mas acho que a Elisângela ficou até doente fazendo essas entregas, quase perdeu a perna. Ou seja, se não fosse isso, a fome em Cabo Frio seria muito maior. E a assistência social não existe mais. Ela acabou. A cidade virou um mar de moradores em situação de rua, ao ponto de fazer casinha na beira da rodovia Amaral Peixoto. E esse governo pagando egípcia parece que não está nem aí para nada. E aí, doutora Mônica? Nossa, isso aí tem que fazer com esses 419 milhões de reais. Eu não nem digo de abrigo, não. Tinha que fazer um programa de casas populares. A maior arrecadação do século. Então, naquele terreno onde eles tinham jogado lixo... Daria, né? Faz um abrigo para essas pessoas, gente, pelo amor. Então, em Tamoios também. Tamoios também. Porque eu tenho falado muito de Cabo Frio. Tem um terreno que é da prefeitura... que foi doado pelo condomínio, não sei se é o Verão Vermelho, que é da prefeitura, que foi invadido, loteado e vendido, aquilo ali é da prefeitura. Pega aquelas casas todas e dá para as pessoas morarem. Você já deve até saber quem é que loteou e vendeu. Sim, com certeza. E ali é área pública, é da prefeitura. Ela põe muita plaquinha, por sinal, a pessoa que loteou e vendeu. Então... Dá para as pessoas morarem, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa está morando na beira da rodovia. Agora vai chegar um inverno, aquilo ali chegamos no inverno, nessa situação. Cabo Frio, o lado escuro da lua, dos moradores de rua. Eu falei de construção de casas populares, mas eu acho que tem uma situação emergencial que você resolve mais rápido. Você tem que abrigar essas pessoas. Você tem que ver o que está acontecendo. Um abrigo municipal grande, banheiro, cozinha. Ver se elas estão tendo ajuda do governo federal ou cadastrá-las, né? Milhões de reais para ter gente morando na beira da rodovia. Na beira da rodovia. E eu tenho certeza que muitos desses não têm CAD único, entendeu? Não está no registro, não foi. Mas o problema é que a assistência social é nada com coisa nenhuma. É um enfeite. É um governo de enfeite. Não está fazendo nada. Nada. Não está fazendo nada, eu estou impressionada. Mas de uma incompetência generalizada. É um governo... Esse governo fez uma única coisa até agora. Ele pegou e criou 70 secretarias municipais, mais ou menos. E passou na Câmara de Vereadores, né? Passou rindo, fácil, saltitante.
Passou. Secretários adjuntos. Tem secretário para tomar conta da quadra da Fazenda Campos Novos. É inacreditável isso. E com salários bem altos. Salário de secretário, pô. Acho que 8 mil, né? A diferença é alguns reais, para não dizer que é então, igual. assim, isso não tem explicação. Cara. Não isso tem. Não tem explicação. Não tem. É uma festa do erário público. Por isso que 400 e tantos milhões de reais não chegam. Aí ele não pode pagar o salário de dezembro. Não pode. Não dá, né? Não. Tem coragem de inaugurar a sede do mico, né? Que é uma apagação de mico, do outro lado da pista, que é um hospital fechado. Ele não inaugurou nada, aquilo já estava lá. Não, ele pintou lá, meteu uma tinta no prédio. Eu já fui procuradora do meio ambiente, outro dia vieram bater boca comigo no Facebook. Vem bater boca comigo, você estuda e depois você vem debater comigo. Falei com a pessoa. Aquele parque foi criado na década de 90 e aquela sede ali ela foi desapropriada e a desapropriação não começou nesse governo. A desapropriação começou no governo de Alaí. Sim. Aí tramitou pelo governo de Marquinhos, pelo superlegislador, finalizou no dele. Ele vai lá e faz uma inauguração? Ele tá com tinta. Para! Mas assim... Vai enganar quem? Mas mesmo que ele tivesse construído o prédio, não foi o caso, né? Ele meteu uma tinta lá e meteu a placa dele. Já tinha também a sede, tô dizendo pra você. Sim, já tinha. Eu acho que ele pintou, foi a única coisa que ele fez ali, que não tem reforma também. Mas assim, a audácia de inaugurar logo depois de ter saqueado o hospital de Tamoios, de ter sumido com os respiradores, agora sumiu a cozinha, né? As coisas somem do hospital de Tamoios, assim. Posso falar uma coisa? Que eu ainda vou fazer uma representação que eu não tive tempo. Você se lembra, um dos governos de Marquinho, que Marquinho criou uma logomarca que eram uns bonequinhos de mãos dadas, assim? Você lembra disso? Lembro. Era o governo para as pessoas, né? Era o governo da gente. Ele tinha uma logo. Eram 4 bonequinhos, se eu não me engano. E ele 4, usou 5. essa logo nos prédios públicos, nas viaturas, nos uniformes, no papel timbrado. E aí o Jânio entrou com uma ação popular contra o Marquinho, ou representou no Ministério Público, eu não me lembro, e o Marquinho foi obrigado a remover de todos os atos oficiais. O Jânio não tá vendo que o Bonifácio tá fazendo a mesma coisa, não? Não, agora ele tá míope. Não, ele tem uma logomarca, que aliás é muito feia, mas ele tem uma logomarca que é uma mistura de vários pontos turísticos de Cabo Frio. Gente, aquilo tá nas viaturas oficiais do governo, que não foram sequer compradas no governo dele. Tá naquele ginásio poliesportivo do Jardim Esperança, pintado e virado para rodovia. Aquele centro de reabilitação aqui, outro dia o secretário fez um vídeo por dentro e tá lá a parede pintada. Se você pega o papel... Mas agora eles acham legal. Se você pega o papel timbrado, as páginas do Facebook, a rede social... Tudo está usando... Isso é proibido. Isso fere o direito... As cores também mudaram, não são mais as cores do município. Não sei se a senhora reparou. As coisas eu reparei, não. Eu reparei que ele está usando a logomarca em carros oficiais, em atos oficiais. Repara a cor dos prédios públicos que ele está pintando agora. Os que ele começou a pintar. Vou reparar. Repara. Ele então, mudou. assim, ele está usando marcas que vinculam a campanha dele, mesmo que não vinculasse... o brasão do município é o brasão do município. E o nosso brasão é tão bonito, né? Tanto Nossa que história é tão Marquinho rica. Mendes teve que arrancar tudo por uma ação do Jânio. E agora o Bonifácio está fazendo a mesma coisa. E, aliás, o que Jânio tanto faz em Cabo Frio que não está na LERJ? Olha, atualmente ele faz campanha. Eu acho que ele é funcionário da LERJ, ou não é mais? Ele, o José Bonifácio e o Davi, né? Pode ser que ele não seja mais funcionário da LERJ, eu não sei. Não, ele ganha 18 conto. Então, assim, ele não está vendo esse absurdo de uma logomarca. Cara, isso fere o princípio da administração pública, o princípio de tudo, vários princípios. Impessoalidade, legalidade, tá? Teremos uma ação? Eu acho que teremos uma ação. Eu sou muito ocupada, assim, tanto que nem o do consumidor, do conselho eu fiz ainda, mas eu mandei para o MP. Esse daí eu vou fazer uma representação formal, bonezinho de funcionário, gente, pra tudo, você. bonitinho. Uniforme, blusinhas. prédios públicos, eu vou fazer uma representação ou então eu vou mesmo entrar com uma ação popular. Porque ele não pode achar que a cidade é o quintal da casa dele para ele fazer o que ele quiser. Ele sai botando placas de logomarca. Peraí, eu não sou obrigado, isso aqui é um prédio público. Você não é obrigado a olhar a marca da campanha dele no prédio público. Não é mesmo. E prédios que ele não fez, coisas que não são dele, viaturas que não são dele. Tá lá, a logomarca, gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso?
E ninguém tá vendo, tá todo mundo achando isso lindo. Cadê a procuradoria do município para não falar para ele, prefeito? Não pode não, isso fere os princípios. Mas não, acho que não tem hoje. A única secretaria que está funcionando, eu acho que é a de Fazenda, para poder protestar as pessoas. Sem ser o Bonifácio, claro. Né? As outras pessoas. O Bonifácio não. Porque não tem. Você não consegue falar uma secretaria que funcione no município. É um caos absoluto. É um município colapsado. É a maior arrecadação do século. 24 milhões de royalties pingando por mês. O dobro que Marquinhos geria. E a cidade destruída. É inacreditável. Né? É muito dinheiro. 419 milhões, pelo amor de Deus. É muita grana. E não frutifica. Frutifica, você vê. E eu acho que a grande imagem da semana é a casinha de telhado azul na beira da rodovia. Tá na sua página? Tá, eu botei agora, tá no nosso vídeo, vai ficar, mas eu vou postar a imagem. Eu vou compartilhar. Eu vou postar a imagem também, tá no nosso vídeo. Mas Atanásio me marca em tudo, vai tudo pra minha página. Pô, a gente sabe que a gente tem um advogado a 0800, né, Atanásio? A gente explora, né? Advogado de graça não é todo dia. A gente aqui lutando aqui, tamo lá, mas a gente vai sempre te pedir, por sinal, Mônica, eu quero te pedir muita ajuda aqui no Cartão Vermelho, porque é uma luta, essa luta que eu, Atanásio e Dirley, né, que são os 3 veículos que têm coragem de enfrentar tudo isso, o resto não está vendo o que está acontecendo. Essa luta que a gente tem precisa de ajuda. Eu quero muito contar com a doutora Mônica, tanto vindo aqui, quanto nos auxiliando direito. Eu fico lisonjeada. Nós vamos criar um bloco de debate, e eu gostaria muito que você viesse nesses blocos de debate. Eu venho. Porque a gente vai chamar outros jornalistas, o Atanásio já está convocado, e você vai ser a nossa consultora de direito durante os debates. Pode ser? Eu vou processar, eu defendo vocês. Pois é, já viu? Eu tenho certeza que eu vou fazer uma coleção. Essa parede vai ficar pequena. Não, mas assim, se você é livre meu Deus, a manifestação do pensamento. Se você está falando uma coisa que você prova, como eu acabei de falar aqui sobre tudo que eu falei aqui eu provo. Se o vereador Tiago ou os funcionários do PROCON quiser me processar, fique à vontade. Eu tenho a imagem deles pedindo o voto para o vereador Tiago. Automaticamente, ou o José Bonifácio teve um sonho com todos os assessores dele lá, ou o PROCON foi loteado para o vereador Tiago. Não tem caminho. Isso não tem o que discutir. Não é nem questão de opinião, é questão de fato. Se eu tenho a imagem de todos os funcionários lá que estão lá nomeados lá, pedindo voto para o vereador Tiago foi eleito, quem foi que indicou eles? Foi o vereador Jesus? Não. Foi o vereador Tiago, óbvio. Quem quiser contestar, fica à vontade. É uma secretaria, é um setor loteado dessa prefeitura. Vai falar que é mentira a imagem da casinha azul na beira da rodovia e que a cidade é um mar de moradores em situação de rua porque nós temos uma secretaria de assistência social inoperante? Fica à vontade. Eu vou me defender mostrando um monte de foto. Exatamente. É o que está acontecendo. É a mesma questão quando eu falei das logomarcas. Aqui. Agora, o programa é democrático. Vai no Jardim Esperança e olha o ginásio poliesportivo. Tá pintado, gente. Logo pelo tá amor lá. de Deus, isso é prédio público. É mentira que é a maior arrecadação do século? Me processa. Eu vou mostrar que é a maior arrecadação do século. Eu não tenho nenhum problema em ser processado por essa gente, não. Eu não ligo. Eu não ligo mesmo. Pode processar. Eu comemoro processos vindo de pessoas como essa. Agora, quer justificar por que não aplica as 35 mil doses de vacina? Pô, pode sentar aqui. Eu recebo aqui o prefeito, o secretário de saúde, qualquer um deles. Quiser vir aqui, eu faço edição extraordinária. Vejo um horário aqui no estúdio e faço uma edição extraordinária. Pode sentar aqui o secretário de saúde ou o prefeito e falar assim, não apliquei 35 mil doses de vacina porque eu não quis, ou porque eu não pude, ou porque elas estragaram, ou porque realmente... Estragaram, vai ser lixado em uma pública. Não, mas alguma tem que explicar onde está as 35 mil doses. E eu recebo, aqui é democrático. Eu não tenho problema de entrevistar ninguém. As pessoas é que têm problema de ser entrevistada por mim. Mas eu recebo aqui amanhã o José Bonifácio. Você fala assim, eu quero ir amanhã explicar a vacina, quero ir amanhã explicar os buracos, eu quero ir amanhã explicar porque eu não paguei o salário de dezembro e quero dizer que essa arrecadação não é tão grande igual você está falando. Pode sentar aqui, prefeito. Pede para ele explicar por que ele expulsou a FAMOCAF do Conselho Municipal. Por que ele persegue a doutora Mônica. Por quê? Não, mas assim, não faz muita falta na minha vida ele não, entendeu? Se ele continuar me perseguindo, tudo bem, eu vou continuar morando aqui em Cabo Frio. Se eu fosse você, eu teria orgulho de ser perseguida por ele.
Mas que coisa triste isso, né? Eu não acho, não. Pior se ele estivesse te falando que você é maravilhosa e falando assim, Mônica é perfeita, pessoa incrível. Não, eu não sou perfeita, não. Queimaria seu filme. Não, pai, não faz sentido. Mas eu sou uma pessoa comum, uma cidadã comum, como qualquer outra cidadã. Eu apenas estive ocupando um cargo público e tinha que fazer jus ao meu salário. E fez. Eu não estava ali de graça, eu estava recebendo dinheiro público para estar ali, que era o meu salário. Mas eu recebia somente o meu salário. E nada de conversar com ninguém. Nada de conversar com ninguém. Literalmente desse jeito. Então, assim, quando eles entenderam que não tinha conversa, começaram a colocar a coisa para funcionar na cidade. Precisamos de outros malucos, né? Os malucos salvam o mundo. Mônica, né? Alex Garcia, Dirley, Ataná, são todos considerados loucos, mas nós precisamos de mais loucos nessa cidade. Somos assim. Loucos que não sentam para conversar. É o que resolve. Bem, gente, a nova logo é laranja e azul e a lei orgânica municipal proíbe isso. Tem que ser o brasão e as cores azul e branca. Sim, é o que eu falei aqui, Atanásio. Ele tá tudo laranjinha, tá tudo na cor da campanha dele. Tá tudo laranja? Tá tudo laranjinha. Tá uma gracinha a cidade, laranja. Laranja combina com a cidade, né? Isso a gente praia, né? A gente não Quando pode. a gente tem um mar laranja. Aqui é Cabo Frio. Que loucura. Cabo Frio é um laranjal. Sem dúvida. Entendi. Um laranjal. Anderson. Ele é muito inteligente, eu dei uma hora pra pegar o Alex, eu vou atrás. Anderson Lagen. Do Baixo Grande às pontes em todos os lados é só lixo e esgoto e buracos no asfalto em todos os acessos, até na divisa de Búzios em Arraial do Cabo, chegando até o aeroporto de Cabo Frio, tudo é buraco. E cadê a areia do Parque das Dunas? Está sem areia? As ciclovias também estão todas esburacadas. Anderson, a cidade é o lado escuro da lua. Você pode ir qualquer divisa, para São Pedro, para Arraial, para Búzios, no meio da cidade, Tamoios. A cidade é o lado escuro da lua. É escuridão e buraco, escuridão e buraco. Não é buraco cratera. Né? Tenho certeza que todo mundo aqui já perdeu um pneu aqui, no mínimo. Bicicleta em torta-roda, o tempo todo. E 419 milhões na conta? 413 até hoje. Para falar valores exatos, 413 milhões de reais. Ele não vai reabrir o Hospital de Tamoios, não? O que ele fala sobre o Hospital de Tamoios? Eu não acompanhei. Não falou nada. Só tirou os respiradores, ninguém sabe, ninguém viu, não estão funcionando em outras unidades, sumiram. Nós pagamos aluguel, 90 mil reais por mês, pelos respiradores que não funcionam, que ele arrancou de lá. A cozinha desapareceu para um caminhão e carregou todos os equipamentos da cozinha, ninguém explicou nada. É um governo que não se explica. Ele acha que não tem que dar satisfação. É pagar a egípcia e fingir que está tudo bem. E vamos fazer campanha para o Jânio para deputado. É isso. É esse o governo. Fazer a campanha para o Jânio para deputado. Exatamente isso. É isso. Só isso. É a única coisa que esse governo faz, é a campanha para o Jânio. É aquela história, né? A gente não tem que votar na pessoa pela aparência. Aquela aparência... um senhorzinho tão bonzinho, de chapéuzinho, andando de bicicletinha pela cidade. O cara era funcionário público da Leste, era para estar na Leste trabalhando, estava rodando de bicicleta pela cidade. E ele podia, né, ele era funcionário público de um gabinete que não poderia ser ele lotado aqui, porque se ele trabalhasse, por exemplo, o Pedro Ricardo, ele poderia trabalhar em Saquarema, por exemplo. Mas no caso dele, a deputada dele não é base daqui, então não tem escritório aqui. Marta Rocha, né? Que ele Marta Rocha, deputada Marta Rocha. Ele tinha que trabalhar no gabinete lá. Porque quem é deputado aqui, por exemplo, Bernardo pode ter assessores na cidade. No escritório que ele vai avisar a Lerge, a rua tal, o endereço tal, é meu gabinete na minha base. Isso, e na minha base trabalham 10 assessores, dentro do número de cargos que, né, existem lá para ele ocupar. Ok. Não era o caso do Bonfácio. Até porque é mais barato para o Estado ter os assessores na cidade aqui, mais do que pagar o deslocamento para a capital. Alimentação, vale transporte, combustível, tudo, gasolina, passagem. Então é mais barato. É mais barato manter aqui. Por isso o deputado que é em Campos pode ter um escritório em Campos com tantos assessores. O que é de Cabo Frio pode, o que é de Saquarema pode. Ou seja, qualquer cidade do interior pode. Mas se você é da capital, como a Marta Rocha, não pode. Não tem. E eu, o Bonifácio, que eu saiba, não ia lá. Mas se ia, pode justificar aqui, tá? Pode mandar.
Pode vir. Pode vir. Não Cadeira tá aqui, ó. Livre. Livre. Doutora Mônica, quero lhe agradecer a presença e franquear aí para as últimas palavras aqui e contar realmente com sua presença na parte dos debates e com a sua assessoria jurídica quando, inevitavelmente, os processos começarem a chegar. Vai ser engraçado, né? Eu defender. Gente, muito obrigada pela oportunidade. É a primeira vez que eu venho aqui, nesse estúdio. É muito muito bonitinho, muito ajeitado. Eu tô achando isso aqui tudo muito fofo. Obrigado. A madeira, a portinha, muito legal. Só que o mais importante realmente é a oportunidade de estar aqui, de estar falando, de estar expondo. Eu, enquanto estive servidora pública do município, agora eu sou do Estado, estarei sempre aberta para dar explicações, porque é obrigação de quem ocupa o cargo público dar explicações. Então, vou dar quantas vezes as pessoas me perguntarem. Lamento a cidade que está em Cabo Frio, lamento o abandono, lamento que nada mais está funcionando. Eu também. E eu lamento chorando, tá? Porque eu tenho 30 anos de Cabo Frio, filho de cabofriense, e eu nunca imaginei que eu ia conseguir viver numa cidade pior do que o ano de 1996, que foi o último ano do governo do Zé Bonifácio. E ele realmente é um cara incrível. Ele conseguiu transformar 2021 em pior do que 1996. É lamentável isso, assim, eu deixei um sistema municipal de defesa do consumidor pronto, montado, com lei aprovada, com o CNPJ do fundo, com conta bancária do fundo, com carro, com viatura quitada, emplacada. Deixei o PROCON reformado, abri o PROCON Tamoios, tinha outros planos, mas foi um mandato muito curto, foi só de 2 anos e meio, que foi exatamente a gestão do Adriano. Eu não tive 4 anos, eu tive 2,5 como coordenadora do PROCON. E ainda assim a gente conseguiu fazer bastante coisa. Eu tive uma equipe maravilhosa, sem eles. Mônica, antes de você, a gente nem sabia que tinha PROCON em Cabo Frio. Nem sabia. Como a gente hoje não sabe se tem. Continua, por sinal, voltou. O que é o PROCON de Cabo Frio? E eu deixei tudo pronto. Alguém de casa, tudo pronto. Para não falar que eu estou sendo injusto, alguém aí de casa, algum telespectador, entre 1º de janeiro e hoje, 14 de junho de 2021, o que você viu o PROCON fazendo? De fato. Você viu o PROCON indo em cima de alguma empresa grande, em cima da Enel? Você viu o PROCON que justifique? Está pronto hoje, com sede, com carro, com tudo. Cadê o PROCON? Cadê tudo? Né? Cadê a assistência social? Cadê... Secretaria da Criança, do Adolescente, não sei nem quem está à frente dessa pasta. Não. Do idoso. Você sabe por que ninguém sabe o nome dos secretários municipais na cidade? A não ser que goste muito de política? Porque eles não atuam. Não atuam. Eu fiquei pensando assim, se eu fosse coordenadora do idoso, naquela ocasião da falta da vacina para o idoso, eu teria entrado de solo em cima. Mas a coordenadora do idoso, se entrar de solo em cima, é exonerada. Porque o cargo... ela não tem representatividade. Não é nada contra ela, é contra tudo que está acontecendo. Entendeu? São cargos de acordo político, cargos de apoio. E aí, se crescer muito, vira o Jefferson Vidal. Pé no rabo e dane-se. O Jefferson Vidal foi um grande exemplo. Trabalhou muito, meu filho, chamou atenção. Fora. Só o Jânio pode chamar atenção nesse governo. Rua. Flávio Tizil também no esporte. Flávio Tizil no esporte. Por sinal, no esporte, o que está acontecendo no esporte? O Flávio é uma pessoa maravilhosa. Mas e aí? Tiraram ele rapidinho porque ele cogitou a possibilidade de se inscrever num partido. Acabou. Rua. Tiraram ele, Então, e hoje a Secretaria de Esporte faz o que na cidade? Nada. Pinta o muro com a logomarca do prefeito. Laranja. É muito triste tudo isso. É muito triste. É uma realidade doída. Um abraço para a Zenilda Gomes Teca, que está nos acompanhando e mandou aqui. Que a Mônica fez um trabalho espetacular no PROCON. Aquilo que eu acabei de falar. Antes nem sabíamos que tinha PROCON na cidade de Cabo Frio. Obrigada, Teca. A Teca também é suspeita porque é minha amiga, né? Os amigos são suspeitos. Ah, mas a Teca não tem muita amizade, não. Se ela achar que tá ruim, ela fala, tá? Tá aqui aqui do Anderson. A mudança de habite de fossa, filtro e sumidouro para biodigestores para parar de destruir o solo e as ruas. Teremos lençol freático?
Isso aí é outro problema crônico. Crônico. Gente, eu preciso encerrar. Daqui a pouco tem outro programa aqui usando o estúdio. Doutora Mônica, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você E pela sempre que oportunidade. você precisar, pode mandar para mim aqui por WhatsApp, manda aqui a informação que eu exponho aqui a situação, tá? Quando eu tiver notícia do que aconteceu, do que o Ministério Público fez, que eu sei que eles estão sobrecarregados lá, sobre a questão do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor com a expulsão da Famocaf, Me informa. eu te informo. Ok, combinado. Vamos dar aqui em primeira mão. Gente, o Cartão Vermelho vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E lembrando, segunda-feira que vem, às 17 horas, estaremos aqui. Combinado, hein? Não pode deixar de assistir o Cartão Vermelho. E, por favor, compartilha, indica o programa, porque termina ao vivo, mas ele fica disponível eternamente aqui na internet. Um abraço. Um abraço. Só um minutinho para ele poder encerrar.